Muito bem, começando mais um quinta temporada. Meus amigos de bancada, meus parceiros, diretamente de Portugal, do velho continente, Davi Baia, aqui pertinho de mim, os dois, né? Os dois mais aqui abaixo do seu vídeo, Márcio Escudeiro e Marina Bernardes. Tudo bom, pessoal? Time completo hoje, hein? Estamos aí. Maravilha. A gente está tão apressado hoje que a vinheta entrou no 2, não entrou nem o 1. O negócio foi meio esquisito, me pegou até de surpresa. Eu estava lendo aqui, tá bom, vamos nessa, tá tudo bem. É na surpresinha, né? Vamos embora. Bom, gente, é o seguinte. Vamos lá no nosso momento joinha? Momento joinha? Por que não, né? Por que não? Momento joinha. Vai a Marina hoje, no momento joinha. Caraca! De surpresa, cara, derrubou ela. Derrubou. Ninguém me derruba, não, meu querido. A gente precisa. Aqui, vamos a gente precisa de novas estratégias. Vamos deixar um like aí, né? Gostando, joinha. Deixa o like. Não gostando, deixa o like também. Comigo é assim, é like sempre. Isso. Tá? Então, curte aí, deixa seu comentário, né? Para o nosso canal crescer, para a gente ter bastante entrevistas aqui interessantes. Então, momento joinha cumprido. Muito bem. Ative o sininho. Ative o sininho. Ative o sininho, que é para você poder saber sempre que entrar uma nova entrevista, porque as entrevistas aqui são sempre muito especiais. Não perca. Isso mesmo, muito bem. Gente, eu tenho uma novidade para contar para vocês. Logo no início do programa, tem. Novidade boa. Temos já duas marcas que vão começar a entrar no programa. Fez o Pix? Já fez. Já caiu? Duas marcas. Vocês estão falando de grana, eu estou falando de marca aqui, cara. Vocês estão misturando A gente associa uma coisa com a outra. Lógico. Não. Duas marcas estão entrando no programa. Não sei se a partir da semana que vem ou do mês que vem, mas estão vindo marcas aí. A gente está começando a ganhar mais corpo, gente. Porra, afinal das contas, nós estamos aqui também para ver se conseguimos produzir melhor o M e, quem sabe, a gente até fazer alguns no estúdio, né? Porque a gente já fez alguns e tal, não sei o quê. A gente gosta muito de estar no estúdio, apesar que aqui também é gostoso, tá? Aqui também é legal. O Davi é o único que, por ser correspondente, vai continuar na janelinha, mas eu, Márcio e a Marina, a gente vai poder, de repente, desfrutar do estúdio. Enfim. Com certeza. Não é não? Então, vamos lá, pessoal. Temos uma convidada muito legal hoje. Então, antes, né, de mais nada, queria dizer que o assunto hoje é bem diferente do que a gente costuma falar. É a Mariana, eu não sei se é o Wake que fala, o Wake, como é que fala? Wake, né? Mariana Vaik. Vaik? Vai que a gente está errando a pronúncia, mas enfim. Já ela vai falar para a gente aqui, que é uma médica, olha, do mais alto nível, gente. Vamos que vamos, solta a vinheta. Pode soltar mesmo? Tem Era certeza? para soltar, né, a vinheta do convidado. Isso foi, combinou, né? Isso vamos acontece. Era essa, não? Não, rapaz, você está encerrando o programa, você está doido? O programa começou agora. Criar um climinha, né? Cadê a convidada? Ai, meu Deus do céu, hoje está difícil aqui. Aí, Mariana, eu não sei falar o teu sobrenome, Mariana, seja bem-vinda. É Mariana Vaik. Pô, acertamos, mais ou menos. É isso mesmo. Então, Mariana Vaik. Vai que. Mas seja muito bem-vinda, Mariana. Deixa eu te apresentar antes da gente começar aqui nossa resenha. A Mariana é médica com residência e título de especialista em ginecologia e obstetrícia. Quase que não sai essa palavra. Além de sua atuação nessas áreas, é também especialista em obesidade e reposição hormonal, focando na melhoria da saúde e qualidade de vida de seus pacientes. Como speaker, agora eu não sei se eu vou falar esse nome aí, speaker da Sotopele, ela compartilha seu conhecimento em eventos e palestras, abordando temas relevantes sobre saúde feminina e bem-estar. Seu conhecimento vai além da prática clínica, sendo imortal pela Academia Brasileira de Ciências e Artes, a ABRACE, destacando-se por suas contribuições à medicina e à ciência. Ela também recebeu o título de honoris causa
em ciências médicas. Uma honraria que reflete sua dedicação e impacto na área da saúde. Gente, a gente tem uma doutora com título de honores. Eu nunca Caraca, tinha preparado eu tenho que para trocar isso. a roupa, pô. Pelo amor de Deus, eu não tô bem vestido para Não, entrevistar. é mesmo. Vai lá botar o terno, pelo amor de Deus. Eu tenho que botar no mínimo um blazer. Peraí, eu vou Logo sair. hoje que o âncora ficou de pijama, pô, vem. Não, pijama não. Peraí, isso aqui é uma blusa bonitinha, mas não, eu tinha que estar de blazer. Caraca. Tá falando o quê, Davi? Que você também tá com essa blusinha aí de que tudo aí? Cadê a blusa xadrez, gente? Tem que fazer uma campanha aqui, volta a blusa xadrez. Você tá Olha, gente, identidade. Estamos com honoris causa aqui. Eu tô com vergonha de dar, mas eu vou dar um jeito de botar um blazer. Mas vamos começar, então, a conversar com a doutora Mariana Vaik. Bora. Bora. Ô, Márcio, começa você, então, aí. Vamos começar a rodada contigo. Olha, eu vou começar pela polêmica, que a gente gosta de polêmica aqui. Muito bem. Né? Ih, caramba, já vai botar o pé na porta. Vamos nessa. A doutora Mariana, ela é especialista em reposição hormonal. E isso, cara, isso aí é uma confusão. Porque tem muita gente que diz que isso aí mata, isso não faz bem, isso aí não sei o que, isso aí não sei o que lá. Eu quero ouvir da especialista quais são os benefícios que tem, se existe realmente esses tabus, como é que é enfrentar esses tabus do dia a dia, esclarecer as pessoas a respeito disso. Tem gente que usa esse negócio de reposição hormonal para tomar bomba. Tem esse papinho de reposição hormonal, vai lá e fica tudo... Isso aí. Não é bem assim, né? Reposição hormonal é uma coisa, ciclar, fazer ciclo é outro. Né? Como é que funciona essa confusão aí, Mariana? E o chip da beleza, doutora? Porque também tá a mulherada toda mas é muita pergunta, gente. Estão ansiosos. Organiza isso aí, Marina. Deixa não. Ô, Marina, organiza a bagunça, que hoje tá todo mundo ansioso aqui. Pô. Primeiro, Márcio. Mariana, foca no Márcio primeiro. Nova âncora do M, hein? Vamos deixar ela ancorar agora. Vamos lá, eu vou falar de uma forma assim que eu acho que vocês vão entender muito bem. Quando a gente fala de hormônio, a gente não pode colocar tudo no mesmo saco. É a mesma coisa que eu falasse para vocês, galera, comprei um carro hoje. Né? Pô, eu posso estar comprando uma BMW blindada à vista, no cash, no Pix. Eu posso estar comprando um Corsa velho ali, parcelado no desespero, pedindo dinheiro para agiota. Né? Então, assim, a gente não pode colocar tudo no mesmo bolo, né? Então, se eu falo de carro, é uma imensidade de coisas que vem na nossa cabeça. O hormônio é a mesma coisa. Então, a gente tem tanto, né, o paliozinho velho ali, como a gente tem também a BMW blindada 0 km. Né? Então, assim, a gente não pode colocar tudo no mesmo saco. O hormônio não é a mesma coisa, tá? E quando a gente fala de hormônio, a gente está falando de hormônio que a gente produz, o que vem da natureza, o que a gente está produzindo. Se eu estou falando, por exemplo, de bomba ou qualquer outro hormônio, não é hormônio, é um remédio, né? Então, assim, porque é uma substância sintética modificada. Então, não estou dizendo que não tem indicação para os anabolizantes. Tem e muita. Eu prescrevo bastante esteroide anabolizante. Opa, Durateston, testosterona, pessoal. É complicado esse negócio, deixa pra lá. E quando a gente fala mais de reposição hormonal, a gente está falando do hormônio idêntico, do hormônio aquele que tem molecularmente é exatamente igual à nossa molécula. Então, quando a gente fala de reposição hormonal, de hormônio natural, aí a gente não está falando de riscos. Né? Claro que toda terapia em medicina vai ter algum risco, vai ter algum efeito colateral. A gente não está isento, né? Não tem almoço de graça. Mas, assim, não tem jeito. Mas, na verdade, quando a gente fala de reposição hormonal, eu estou falando ali de hormônio natural, daquilo que a gente produz. Estou falando de testosterona, eu estou falando de estrogênio, de progesterona. Eu não estou falando de esteroides, né? Entre outros que a gente também tem. E tudo tem a sua indicação clínica, tudo tem o seu momento, tudo tem a sua necessidade. A gente pode ciclar? Pode ciclar, não tem nenhum problema em ciclar. Eu prefiro que o meu paciente cicle comigo do que ele cicle com certeza, com que ele um amigo na academia. Exatamente. Exatamente. Mas é claro que quando a gente está falando de estética, a gente não pode pensar em hormônio, tá? Nem hormônio, nem esteroide anabolizante. Só que a gente vai fazer um raciocínio rápido aqui. Se eu falo que eu estou melhorando a composição corporal do meu paciente, se eu falo que eu estou melhorando força, disposição, produtividade, qualidade de vida, isso é estética? Eu acho que é isso que a gente tem que começar. E libido, né? E libido também. Libido, exatamente. Qualidade de vida, ereção, libido, melhorar o casamento, melhorar o sono, melhorar a condição cardiovascular, uma série de coisas. Então, assim, quando a gente fala de estética, né, puramente, dificilmente a gente está falando só de estética pura, né? Quando a gente está melhorando a qualidade de vida de um paciente.
Então, assim, e existem os esteroides anabolizantes autorizados, estudados, avaliados. A gente não está falando de esteroide anabolizante veterinário, né? Ou aquilo que a gente nem sabe que substância é. Às vezes chega paciente para mim com uma substância que eu nunca nem ouvi falar. Eu falo, olha, isso aqui realmente é melhor a gente suspender. Juninho então... Personal descreve muito esse aí. Saída fácil. Pois é, a gente vai trabalhar com ciência, sempre. A gente vai trabalhar com ciência, é isso. Medicina baseada em ciência e com muito cuidado, né? E é isso, assim. Então, quando as pessoas têm medo, Mariana, elas chegam para você com algum receio, porque dizem que isso dá câncer, acelera o crescimento de tumores, enfim, são muitas as eu estou cheio de perguntas, gente, tem que me segurar nesse programa hoje. Eu estou com muita pergunta, eu estou me segurando, vai. A Marina tem que me controlar. Tem muito medo ainda, tem muito medo. Mas, na verdade, assim, eu tenho um viés, né? Porque, assim, meus pacientes já são indicados para mim para reposição hormonal. Ou então eles me procuram no Instagram, ou me encontram e sabem que eu trabalho com isso. Então, hoje, aqui no consultório... Peraí, Instagram da doutora Mariana Vaik. Por favor, produção, coloca aí o Instagram. A gente está falando aqui, né? Só para pegar deixa, mas tudo bem, pode continuar, desculpa, eu interrompo. Nada, como eu tenho esse viés, né? Então, assim, acaba que, para mim, o paciente já vem me pedindo hormônio. Então, hoje, no consultório, muitas das vezes eu digo mais não do que sim, né? Então, assim, não, olha, nesse momento não, vamos pensar e tal. Mas, na verdade, quando a gente fala de reposição hormonal, ainda tem muito tabu, ainda tem muito medo. Existiu isso veio da onde, né? É bom até explicar para vocês, assim. Isso veio da onde? Em 1997, iniciou um estudo chamado WHI. E nesse estudo, pegaram várias mulheres e começou a fazer reposição hormonal nessas mulheres. Em 2002, esse estudo precisou parar, porque essas mulheres aumentaram o risco cardiovascular, ou seja, elas tiveram episódios de infarto, derrame, placa de ateroma, né? E também aumentou o risco de câncer de mama. Isso saiu na Veja, foi uma confusão danada. Só que hoje, em 2024, a gente tem total consciência de olhar para esse estudo e avaliar quais foram os erros desse estudo. Então, esse estudo utilizou hormônios sintéticos, não foram hormônios naturais. A via de administração foi uma via oral, que a gente não usa para reposição hormonal. Usou-se tipos de hormônios e também em uma idade não tão adequada. A maioria das mulheres nesse estudo tinham mais de 70 anos. Então, a gente vê alguns erros, mas por causa desse estudo, lá de trás, veio todo esse tabu e essa confusão. Mas hoje a gente já tem evidências robustas científicas mostrando para a gente que isso não é verdade. Inclusive, por exemplo, o implante de testosterona, o implante hormonal, que é um implante que a gente coloca na região do subcutâneo, tanto em homens... É o chip da beleza, o tal do chip da beleza. Mais ou menos, eu vou explicar do chip da beleza. Mas, assim, o implante hormonal, por exemplo, ele diminui em cerca de 30% o câncer de próstata e o câncer de mama. Caramba! Que isso? É mesmo? Exatamente. O chip da beleza, deixa eu te contar a história do chip da beleza. Chip da beleza. Conta, eu tô adorando esse papo. Vamos ver. O chip da beleza, ele, na verdade, ele é um hormônio chamado gestrinona. É um hormônio sintético, ele é uma progestina, né? Ele é derivado da progesterona, vamos colocar assim. Mas a gestrinona, ela tem uma indicação clínica muito interessante para a maioria das mulheres, por exemplo, endometriose, miomas, TPM, né? Então, assim, várias doenças, a gente usa bastante na nossa prática clínica. Só que... Isso salva casamento, bicho. Salva mas quem salva mais casamento é a testosterona. Isso é tudo bom. É tudo de bom a testosterona. A gestrinona, o que acontece? Ela tem um efeito muito interessante, porque ela atua tanto em receptores de estrogênio, progesterona e testosterona. Então, ela tem um potencial anabólico. Então, quando bem indicado, essa mulher ela pode sim melhorar a massa magra, pode ajudar no percentual de gordura. E ficou chamado como chip da beleza por quê? Hebe Camargo era paciente de Dr. Elzimar Coutinho, que é o nosso médico baiano que criou a gestrinona. Ele só não ganhou o Nobel, né, de medicina por ser brasileiro, eu tenho certeza disso, mas foi ele que criou essa substância gestrinona, e ela era paciente dele. Num programa da Mauri Júnior, ela estava super... Mas a Hebe não deu muito certo, né? A
mas vamos lá. Ela era inteira lá, não. Fala isso não, que eu adoro a Hebe, gente. Pô, a Hebe é muito legal. Dava selinho. É verdade, Pois é, mas Ele virava um chopp como ninguém, né, cara? Porra! Ela era Adorava a Hebe. Para com isso. Sou fãzão. cheia de energia, ela tinha A Hebe Com era. certeza, ela com tinha certeza. uma vitalidade, né? É E incrível. ela, no é programa, numa entrevista, a Mauri Júnior elogiou, falou que e ela falou: eu estou maravilhosa, agora eu estou usando o chip da beleza. Foi ela que falou isso. E aí, aí ela falou: estou usando o chip da beleza do doutor Elzimar Coutinho. E aí ficou essa fama do chip da beleza. Mas não. Eu conheci a Hebe, eu adoro ela. Nossa. Lógico, isso é bem cara dela, né? Assim, bem cara dela. Muito, muito. E aí ela que tornou. Era uma gracinha, uma gracinha. E ela que tornou essa questão do chip da beleza, enfim, na verdade, a gente não é chip da beleza. A gestinona tem uma indicação clínica, inclusive quando mal usada, a gente pode ter muito efeito colateral. Queda de cabelo, acne, ganho de peso, mas quando bem indicada, é um hormônio maravilhoso, tá? Então, assim, essa é a história do chip da beleza. A gente usa esse termo porque ele não tem essa função estética, não vai ter, né? Não dá pra gente também colocar um implante de gestinona ou testosterona, ficar sentado no sofá. Isso não existe. Na verdade, é a cereja do bolo dentro de um contexto, né? Então, assim, atividade física, alimentação, é sempre o ponto ali do pilar. Né? Mas aí o chip vai liberando aos poucos, é isso? Como é que é o... Tá. Isso, exatamente. Nós hoje no mercado temos 2 tipos de implantes. A gente tem os implantes absorvíveis e os inabsorvíveis, que foi o que o Dr. Elzimar criou, que a gente chama de silástico. Os inabsorvíveis, eles duram cerca de 1 ano, mas a gente tem, aí hoje a gente tem usado menos, assim, a gente tem umas indicações muito específicas para os implantes inabsorvíveis. Porque tem que tirar, é chato, fica aquele pallet ali, enfim. E também porque ele não tem um pico hormonal. A gente quer o pico, entendeu? A gente quer sentir o negócio lá. E a gente tem os implantes absorvíveis, eles têm uma durabilidade um pouco menor, de 4 a 6 meses, mas eles são completamente absorvíveis. E vão liberando uma quantidade. No caso dos implantes inabsorvíveis, eles têm uma liberação fixa diária. No caso dos implantes absorvíveis, essa liberação não é fixa, ela é de acordo com a nossa necessidade e fisiologia. Então, assim, é bem bacana. É mesmo conforme a necessidade. Por exemplo, e se você não precisa tirar, né? Ele vai se incorporar ali. Absorvendo. Mas você consegue controlar esse chip, por exemplo, ficou muito, tá dando uns efeitos colaterais, vamos diminuir. Esse mesmo chip que já está implantado, você consegue controlar. Consegue. É subcutâneo, né? Ele é subcutâneo. Mas não fica. Tu não vê ele, é só se passar a mão. Não, nem sente. Nem sente. Não sente nada. Não. Ah, que interessante isso. Não sente nada. E como é que faz para regular, então? Para regular? Tá. É. Então depende, assim, se a gente tiver errado mão na dose, a gente tem que fazer alguns bloqueadores, né? Então, assim, acaba precisando bloquear, porque o implante praticamente ele não dá para tirar, né? Então a gente faz os bloqueadores, e por isso que vem a expertise do médico de escolher a dose adequada, de avaliar o melhor tratamento. Às vezes eu prefiro ser mais conservadora inicialmente, quando o paciente está iniciando uma terapia de implante, mesmo que eu tenha que fazer um booster. O booster é assim, lá por volta do 2º, 3º mês de implante, eu coloco um pouquinho mais, né? Então, assim, eu prefiro ser mais conservadora do que depois precisar bloquear ou alguma coisa assim. Mas existem formas da gente bloquear, da gente ajustar, caso a dose tenha sido muito alta. Ô Mariana, deixa eu te fazer uma pergunta dentre trocentas que eu estou com vontade de fazer aqui. Mas assim, tem uma idade mínima para a utilização tanto de hormônio quanto chip da beleza? Tem uma idade mínima, porque a gente vê nas academias hoje, isso é fato. Pô, a mulherada é 40 a mais, 50 a mais, está dando show nas meninas. Tá assim, um negócio... Falando a linguajar popular, as gostosonas hoje são as 40, 50 a mais, não são mais as de 20. Entendeu? É impressionante, né? É impressionante. Você fica. E na praia também, né? Porque, dentre alguns benefícios, né? Reduz celulite, o corpo fica mais definido. Né? Então, assim, é um upgrade danado que dá na mulher. Eu não consigo emitir opinião porque eu não observo essas coisas, né? Eu sou é isso aí, Márcio. Vocês não sabem. Bom, eles sabem sim, é que eles não querem falar, mas eles sabem sim. Mas é impressionante como é que, há um tempo atrás, uma mulher de 40 porque eu observo os estudos, né? E acompanho isso como esse. É científico o negócio. Mas faz mais efeito nessa galera 40 a mais, 50 a mais? Pelo jeito, parece que sim, né?
Na verdade, o que acontece? Não existe uma idade exata, existe a doença, né? Então, assim, se eu tenho, por exemplo, um paciente jovem com um hipogonadismo, ou seja, uma deficiência hormonal, ele tem indicação de repor aquilo que ele precisa. Se ela tem deficiência de estrogênio, se ele tem deficiência de testosterona, ele vai precisar. Claro que a gente tem algumas causas que podem levar a esse hipogonadismo, e às vezes eu não preciso nem repor o hormônio, eu trato a causa. Mas eu estou falando de estética, mais de estética. Funciona mais na pessoa não é que mais funcione velha. mais. Não é que funcione mais. O que acontece? Por exemplo, uma mulher jovem é mais complicado eu ficar, por exemplo, ela já tem uma produção natural de testosterona, né? Se eu dou testosterona para uma mulher jovem, por exemplo, sem indicação, ou testosterona, ou gestrinona, ou oxandrolona, que eu amo, o que acontece? A gente vai sobrepor dose, vai empilhar a dose, vai empilhar androgênios. E ela vai ter mais efeito colateral, porque ela tem produção de hormônio. Sim. A mulher na pós-menopausa, climatério ali, entre 40 e 50, e pós-menopausa, que geralmente é a partir de 50, ela já não tem mais produção nenhuma. Ela já tem a pele seca. Então, assim, a gente pode colocar doses mais altas. Ela tem uma resistência maior mesmo, acaba acontecendo isso. Né? E ela já tem ali uma deficiência de massa magra, então ela acaba tendo uma indicação clínica mesmo de fazer o uso do hormônio. Então, a gente acaba podendo utilizar mais hormônios do que numa mulher mais jovem. Outra coisa também que a gente tem que tomar muito cuidado com o hormônio, seja ele natural ou não, é a questão da fertilidade. Né? Então, a gente pode, sim, atrapalhar a fertilidade de um homem ou de uma mulher com a reposição hormonal, mesmo que sejam de forma saudável, de forma fisiológica. É algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, todas as vezes que eu preciso repor um hormônio numa moça mais jovem ou num rapaz mais jovem, a gente sempre tem que ter essa conversa no consultório. Pode acontecer um bloqueio de eixo gonadal. O eixo gonadal é aquela produção, né, do cérebro para a gônada, que é o ovário na mulher e o testículo no homem. A gente pode ter esse bloqueio gonadal permanente. Na mulher pós-menopausa, a gente não tem tanta essa preocupação. Então, a gente pode mandar brasa. Então, tem isso, assim, né? Mas eu acho também que tem uma mentalidade também, né, da mulher mais madura, que acaba entendendo a importância... Isso deve mexer muito com a autoestima, né? Isso deve ser uma coisa fantástica para a autoestima. Principalmente da mulher, né? Porque a mulher... há um tempo atrás, de 40, 50 anos, já estava Tem uma diferença enorme dessa geração para a geração da minha avó. Minha avó, com 40 anos, era uma velhinha. Hoje em dia, uma mulher de 40, 50 anos está linda. Mariana, deixa eu aproveitar, porque o Sandro tem 400 perguntas. Eu tenho, cara, eu tinha mais, você cortou, você me cortou. E a minha pergunta, na verdade, acho que só eu vou fazer, porque eu sou interessada. Eles são homens, então não pensem sobre isso. Lá vem o papo de são homens, são mulheres, que dividir aqui o programa. Eu queria te perguntar, na verdade, sobre a menopausa. Existe uma polêmica aí entre faz a reposição, sim, não faz a reposição, porque pode, talvez seja essa mesma questão aí que o Márcio falou, né? Pode causar isso, pode causar aquilo. Então, qual é a sua opinião sobre a reposição hormonal na mulher que está na menopausa? Outra pergunta, rapidinho, dentro da mesma. Lá vai ela fazer 20 perguntas agora, vai. Se essa reposição... Marina está se consultando, hein, gente? Só para falar. Entra na menopausa. Eu acho que isso é uma dúvida de todas as mulheres. Todas. Se essa reposição ela faz quando entra na menopausa ou se faz antes já. E se faz ou não faz. Vamos lá. Primeiro o seguinte, eu falo isso até nas minhas aulas, porque eu dou aula para médico, né? Então, até para os médicos eu falo isso. Primeiro o seguinte, na minha opinião, mas a minha opinião não serve, porque eu estou falando de ciência, então minha opinião não interessa. O que a gente vê de estudo hoje é o seguinte, o médico que se nega a fazer reposição hormonal numa mulher pós-menopausa, acontece assim, é uma negligência, tá? É uma covardia deixar uma mulher nos dias de hoje dessa forma. Para vocês terem uma ideia, existe uma pesquisa no IBGE de São Paulo que mostrou que 60% das famílias de São Paulo são chefiadas por mulheres. E desses 60%, em torno de 50%, metade delas, essas mulheres têm filhos com menos de 18 anos. Como que eu posso deixar uma mulher nos seus 40, 50 anos sem produtividade, com insônia, cansada, sem disposição, sendo demitida do emprego porque não está conseguindo dar conta? Né? Então, assim, é um problema de saúde pública. Não
tratar uma mulher na pós-menopausa se torna um problema de saúde pública. Essa mulher assim, a gente até brinca que tem uma historinha assim, a gente pega um casal, assim, a dona Ruth e o seu João. É assim, a dona Ruth e o seu João são casados, né? Aí a dona Ruth fez lá 45 anos. E ela começou a ter queixa hormonal, ela começou a ter muitos calores, ela começou a ficar ali mais ansiosa, depressiva. Ela começou a diminuir as suas atividades ali, ela não está conseguindo direito cuidar dos seus netos, ela está com muita dificuldade e o seu João ainda está ali razoavelmente bem. Aí, o que acontece? Dona Ruth começa, ela não faz atividade física, porque ela não tem disposição, ela não come direito, ela está ganhando peso, ela aumentou o colesterol dela, ela começou virou hipertensa, virou diabética, e daqui a pouco ela fez em torno de 55, 60 anos, ela caiu no chão, ela fez uma fratura por osteoporose. Aí, ela se fraturou, enquanto isso, seu João, agora nessa faixa etária, também está caído, está mal, está corcunda, não consegue nem levantar o neto. E aí, essa dona Ruth, ela teve uma outra fratura de punho, precisou ser internada, fez uma pneumonia e morreu de infecção urinária depois. E aí, o seu João ficou muito triste, um mês depois ele morreu de AVC. Essa é a história natural dos casais. Porque quando a gente não tem reposição hormonal, é isso que acontece. E aí, quando eu trago a vida de volta para esse casal, eu estou transformando por exemplo, eu tenho um filho vai fazer 7 anos, meu filho agora no final do mês. Meu pai e minha mãe, eles têm em torno de 65 anos. Meus pais, óbvio que têm implante hormonal, os dois. Os pais malham. Meu pai pega meu filho no colo, brinca com meu filho, vão para lá, vão para cá, minha mãe. Então, assim, isso trouxe, porque meus pais eram para estar numa idade que eram para estar lá, né, tendo osteoporose. Entendeu? Então, assim, lá, caidinho, curvinho, né, aquela coisa meio... Então, assim, meus pais têm um vigor físico impressionante. Então, assim, você está trazendo qualidade de vida, expectativa de vida para essa mulher. Então, na pós-menopausa, a não ser que ela tenha alguma contraindicação clínica, que hoje são muito pequenas, ela merece essa reposição hormonal. A mulher merece isso para ela, sabe? Você negar isso para ela e dizer que isso é normal, que vai passar, que é assim mesmo, deixa para lá, uma covardia. E a gente não precisa esperar a menopausa, Marina, de jeito nenhum. A gente tem a famosa, isso vai assustar vocês, mas a gente adoramos polêmicas. A gente tem a fase da pré-menopausa. A fase da pré-menopausa, Marina, inicia depois dos 35. Os 35 da mulher, a gente já começa a ter uma queda hormonal. Não é à toa que a partir dos 35 anos, a nossa dificuldade para engravidar, ela vai diminuindo exponencialmente. É natural. Não estou dizendo que a gente não engravide depois dos 35, mas a gente tem um pouco mais de dificuldade. Não é o mesmo percentual de gestação que a gente tem na mulher até 35 anos. A gente já começa a falha ovariana aí. E aí a gente começa a diminuir essa produção gradativamente, até que vem o famoso climatério, que a mulher não parou de menstruar ainda, ela até ainda pode engravidar, mas ela já começa a ter sintomas. E às vezes os sintomas não são aqueles sintomas clássicos, são sintomas meio pequenos, uma dificuldade de memória, um cansaço excessivo, uma depressão, aí ela vai no psiquiatra, toma um antidepressivo, não resolve, ela começa a para dormir, ela começa a ter isso com quantos anos, mais ou menos? A partir dos 40. A partir dos 40. Pode ver, a partir dos 40, a mulher começa a relatar isso pra gente. Seja uma coisa muito pequena, mas já começa a ter isso. Como eu falei, às vezes uma dificuldade para dormir, uma depressão, poxa, eu ando tão desanimada, não sei o que está acontecendo comigo, eu não sou mais a mesma pessoa, eu não tenho mais a mesma disposição, eu não aguento mais as mesmas reuniões, poxa, eu estou fazendo uma pós-graduação, um curso, e não estou conseguindo direito absorver aquilo. Isso me lembra umas amigas minhas, eu não vou falar nome não, mas nossa, tem um monte de amiga minha que reclama de tudo isso. Não, e isso é interessante mesmo. E uma coisa interessante, Mariana, é que as mulheres... Eu vejo muito, assim, muitas amigas minhas que estão nessa fase aí, dos 40 até os 50, e estão ficando solteiras. Né? Tá acontecendo muito. Não fica solteira, não. A pista não tá legal. Vai por mim. Fica casada. Elas não têm saco. Muitas falam, ai, cara, sem saco de sair. Ai, tô com preguiça. E talvez tenha relação com isso também, né? Essa baixa aí já hormonal. Perder a cor na vida.
né? A deficiência hormonal, a gente vai perdendo a cor na vida, né? O mundo vai ficando cinza, vai ficando cinza. Você vai olhando, você vai, ai, não quero, ai, que preguiça, ai, que saco, eu tenho algumas amigas assim. Você vai perdendo. Isso já compra um PlayStation 5, que você vai ver que a vida fica colorida de novo. É muito legal. Você economiza na jogar, porque ela vai perder, ela perde a cognição, ela nem consegue. Mas, Mariana... O que o âncora quer dizer que o chip da beleza do homem é o PlayStation 5. É quase isso. A próxima encarnação eu venho homem. Eu já sei com Deus. Já tá tudo acertado. Meu Deus. Mas olha, que isso, gente? Apareceu. Aqui é a matéria do Jornal do Comércio de 1960. Ônibus entrou na casa humilde e foi apanhar a velhinha de 42 anos. Eita, nós, olha, gente. Caraca, então tá, né? Isso é para corroborar com o que a gente está falando. Mas, Mariana, eu vejo muito a mulherada falando, e é fato, tá? A gente sabe disso. É o medo de algumas reações, tipo alteração de voz, que é um dos que mais fala, eu não quero tomar bomba, eu não quero tomar hormônio, porque minha voz vai ficar rouca, alteração clitoriana, aumento clitoriano, e por aí vai. Aumento de pelos no corpo, né? No caso também a pouca calvície, aquela barbinha que, enfim, esse tipo de coisa é mito. Até que ponto é mito, até que ponto é verdade? É verdade, é um efeito colateral do uso da testosterona. Mas, geralmente, esses efeitos colaterais de virilização, de transformar essa mulher com características mais masculinas, ela está mais presente nas testosteronas sintéticas. Quando a gente fala do implante hormonal de testosterona, a gente não faz dose suprafisiológica. Você vai fazer o exame de sangue de uma mulher que usa implante hormonal, ela não tem deficiência, mas ela não tem um aumento excessivo da testosterona, tá? Então, isso acontece mais quando a gente faz uso dos esteroides anabolizantes. Isso tudo depende do tempo de uso, de qual esteroide, depende da quantidade, da dosagem, né? Então, assim, a voz é a primeira coisa que muda, né? Impressionante como a voz isso muda. É uma realidade, isso acontece mesmo, mas tudo a gente tem como evitar, tá? Sim. Ou seja, dá para fazer uma reposição sem correr esse... Quer dizer, risco sempre tem, mas sem ter esse efeito muito latente, né? Com certeza. Que é esquisito mesmo. Recentemente eu fiz o meu check-up, até porque, tive que mexer no dente e tudo mais, fazer uma cirurgia, fiz um check-up. E eu pedi para o médico, aí no caso eu fiz 2, né? Fiz com o dentista, mas antes eu tinha feito com o urologista. E o urologista pediu uma bateria de exames de geral, normal. Enfim, eu não sabia nem que tinha HIV tipo 1, 2, 3, 4, HPV, não sei quantos tipos de HPV, tem um monte de coisa. E nesse eu fiz do testosterona. E eu perguntei para ele, tem necessidade de a gente repor? E tal. Ele falou, Sandro, você está com, acho que é 690. Ok. Ele falou, cara, o máximo é 700 e alguma coisa. Eu não me lembro dos valores. Ele falou, cara, eu não vejo necessidade, mas se você quiser, a gente até pode, porque você ainda está produzindo. O medo dele é inibir a minha produção. Vai inibir. Eu estou com 50... meu filho, nunca mais para. Eu estou com 55 anos. Ele falou, se a gente começar a colocar testosterona, pode inibir e você está com a produção boa ainda. Então ele falou, a gente pode esperar também. Um pouco. Começou, não para mais. Começou, não para mais. A gente não produz mais. A gente não volta mais a produzir. Não tem jeito. Não, peraí, mas o homem também não volta a produzir se parar? Não. Mas eu já tomei bomba quando eu era mais novo. Revelações! Temos revelações no programa. É verdade. Eu já tomei bomba. Momento revelações. Mas eu já tomei. Você tomou no passado. Como atleta toma. Atleta de performance, a maioria toma e diz que não toma, mas isso é caô. A maioria toma. Entendeu? A gente sabe disso. E depois faz um quadro para mascarar. Eu já tomei e voltei a produzir. Não sei. Talvez porque era mais novo. Você usou lá, mais jovem, a gente tem toda a capacidade de reprodução do eixo gonadal, de voltar ali a produzir e tal. Mas quando a gente já está a partir dos 40, homens também, a partir dos 40 anos, a gente já começa a ter uma queda hormonal importante nos homens também. É um pouquinho depois da mulher, mas também acontece. E aí, a partir daí, é mais difícil você conseguir sozinho voltar a produzir a sua testosterona. É mais difícil do que quando a gente é mais jovem, tá? Mas, assim, o que acontece? Na verdade, por exemplo... Se eu fizer a reposição, eu fico dependente, então, dela. Eu tenho que estar sempre repondo. Todo paciente usa essa palavra dependente.
Eu não gosto de falar dependente, porque não é uma dependência, porque, na verdade, é uma coisa que você já não está mais produzindo, não vai mais produzir. Você até tem essa produção aí bacana, os 55, ótimo, né? Pode postergar um pouquinho a sua reposição, mas assim... Mas já vai para a vala, né? Daqui a pouco... vai parar, entendeu? Vai diminuir. E assim, nos homens, a gente divide hoje o exame de sangue em quartil. Porque o que acontece? Nos homens é um intervalo muito grande. Por exemplo, de 200, de 300, mais ou menos, até 1.000 tá normal, cara. Não é possível que um cara que tenha 300 de testosterona vai ser igual um cara que tem 1.000. Cara, não é. Então, hoje, a gente deixa o homem no quarto quartil, entre 600 e 1.000. Ali é o mais interessante. Então, por exemplo, um homem como você, que tá com 690, não a gente não necessariamente precisa fazer, mas se tomar uma conduta de fazer, também não tá errado, porque eu quero te colocar ali nesse último quartil. Mas é isso. Aquele palio seminovo que ele tá, né? Conta bem, mas... Vamos tomar cuidado, tá bom. Tem que avaliar com um pouco mais de calma, ver se você não tem nenhum sintomazinho ali, né? Por exemplo, perda de ereção matinal, dificuldade, às vezes, de ereção, manutenção da ereção, a quantidade... Não precisa comentar sobre isso, tá? Tá tudo ótimo, eu comento, tá tudo ótimo, tá tudo funcionando por enquanto. A quantidade do sêmen, às vezes o homem começa a ter dificuldade para dormir também, dificuldade de disposição. Mas, ô Mariana, com a Tadala fina hoje, o cara também é só botar para dentro que... Resolve. Resolve. É uma possibilidade. Mas aí, o que acontece? O Tadalafil... Aliás, foi uma revolução. Inclusive, assim, eu uso o Tadalafil em dose baixa, diária, para vários pacientes meus, inclusive em processo de emagrecimento. O Tadalafil, ele não é somente para questão de ereção. A gente usa para orgasmo feminino, libido na mulher. Olha, mesmo? Não sabia disso, não. Tadalafil vaginal, para otimizar o orgasmo. Então, assim, a gente tem outros usos do Tadalafil hoje, né? Então, mas não é vasodilatador? Eu achei que ele era vasodilatador, que nem é o... É vasodilatador. Só que por ser vasodilatador, ele facilita vários processos na lipólise, na quebra de gordura, por exemplo, também, entendeu? Caramba. E ele é vasodilatador e melhora a qualidade ali do vaso. Boa desculpa para começar a tomar, né? Quero emagrecer, gente. Estou aqui querendo emagrecer. A diferença é que se eu uso o Tadalafil para uma ereção ali momentânea, a gente usa doses altas. Para uso diário, a gente usa ali entre 5 e 10 miligramas dia, por exemplo, entendeu? Então, assim, uma quantidade muito menor. Quanto é que tá usando, âncora? Diz aí, vai lá. Eu tô magrinho, eu fiquei magrinho. Então, acho que tá dando certo esse treco aí da Tadalafil. 5 miligramas, 5 por dia, ou magrinho. Mas o Tadalafil, ele só faz a gente lembrar o seguinte: sim, ele usou o Tadalafil e resolveu o problema dele. Resolveu o problema dele da questão da ereção. Mas o seguinte, gente... Não. Ereção não. Magrinho. Aí você ela não está falando de você, não. Não é você. A gente esquece que a testosterona desempenha mais de 200 funções no nosso organismo. Então, se esse cara está usando o Tadalafil para ter relação sexual, ele precisa ser bem avaliado, porque ele pode estar com deficiência de testosterona e pode estar comprometendo outras questões. Por exemplo, deficiência de testosterona aumenta o risco de câncer de próstata, né? Então, assim... exposição Alzheimer, também, né, Mariana? Exatamente. Então, a gente não pode só olhar para a ereção, né? Porque nós, mulheres, conseguimos nos olhar de como um todo. O homem só olha para o tal do membro, né? Se o membro está indo bem, tá tudo bem. Se o membro está indo mal, aí tenta resolver uma coisa. Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Porque se está acontecendo isso, pode ter uma coisa maior acontecendo. É a pontinha do iceberg, né? A questão da dificuldade de ereção. Não adianta ter ereção e 5 minutos lá, o cara já tá... Exatamente. Sem fôlego, né? Cansado. Porque perdeu testosterona, perdeu proteção endotelial e infartou, né? E o que eu acho legal, a questão não é só ereção, a questão é disposição para o dia, você trabalhar, você ter melhor qualidade de vida. Né? É isso que eu acho bacana, não é a ereção por si. A ereção por si, você resolve, você falou, pontualmente você resolve. Resolve. É o dia a dia, né? Você acordar com disposição de trabalhar, de você sair, de você ir para a rua, de você ir para uma academia, de você ser mais produtivo. Porque às vezes você acorda, você está muito... Às vezes tem dias que você está muito, assim, deprê, não é nem deprê, você está muito sem vontade, né? Você está com vontade de ficar no sofá o dia inteiro assistindo qualquer coisa, série. E é isso que eu acho ruim, né? Você ser mais produtivo...
isso ajuda muito, né? Esses tratamentos ajudam muito na sua produção mesmo do dia a dia, na qualidade de vida mais produtiva e por consequência, você ter uma estética mais legal. E eu acho que a estética é consequência, né? Consequência, é isso, exatamente. Seria mais ou menos. É porque eu vou para academia já há muito tempo, eu frequento a academia e eu não treino mais como eu treinava antigamente. Então, assim, o meu treino não é mais aquele treino. É um treino para me sentir bem, é mais saudável. Até brinco lá com a rapaziada, que é treino 50 a mais. Então, o pessoal que não é 50 vai para lá, 50 a mais é para cá. 50 a mais tem que ser um treino mais tranquilo, mais de boa, entendeu? Então, mas é verdade, não tem mais aquela explosão que você tinha com 20 anos. É isso. Até porque tu não toma mais aquela bomba do cavalo paraguaio lá que você tomava, né? Não é? Essa bomba do cavalo, eu lembro que chama Equipoise, isso é algo desse tipo. Equipoise é uma coisa desse tipo. Rapaz, isso foi moda há um trocentos anos atrás, isso foi moda, o pessoal ia no Jockey comprar, na Hípica comprar. Meu Deus, que medo. Eu juro, negócio de doideira. Foi, bomba para cavalo, eu juro. Agora que aula, hein? Sensacional. Muito bom, assim, cara, muito bom. Ô, Davi, você quando tomou bomba, conta pra gente a tua história. Também não. Também não. Portugal não tem muito essa questão do culto ao corpo como tem aqui no Rapaz, vou te falar uma coisa. Tem um lugar chamado Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, que ali é o centro do mundo. Da corpolatria. Para essa questão. Então, assim, às vezes a gente acha que isso é uma coisa que tá todo mundo falando, todo mundo consumindo. Cara, tem um nicho, tem uma bolha ali que você acha que tá todo mundo, mas não, é ali. Aqui eu não vejo muito isso, não. O Rio de Janeiro. O europeu não tem muito essa preocupação, eu acho. Você sabe que na São Paulo tem, apesar São Paulo capital, não a praia. O pessoal tem muito, cara. Acha que é só Rio de Janeiro, Paraná também tem. As academias Santa Catarina, cara. Santa Catarina Floripa. Floripa. Se bem que Floripa vai então, mas, o Brasil inteiro, Floripa Rio de Janeiro, tem assim, são lugares grandes que tem praia, né? Então, isso também mexe com a pessoa. Maior exposição, né? O clima, né? A maior exposição do corpo, isso mesmo, Marina. Você vai tirar a camisa, vai pra praia, porra. No mínimo tá se sentindo bem, porque senão fica na praia de camisa, né? Eu vejo um monte de gente na praia de camisa, homens e mulheres. É estranho, né? Mas, enfim, na praia de camisa, de boné, enfim, vai passear na praia. Isso tem muito... Eu me lembro de ver isso muito em filme norte-americano, né? Que a pessoa vai na praia, né? Fica lá cheio de roupa, não fica de... Miami hoje as pessoas cuidam muito mais do corpo do que antigamente. Existe um movimento lá nesse sentido. Então realmente... interessante, cara. Muito Mariana, estou gostando muito dessa resenha. Pegando esse gancho aí do cuidado do corpo, do emagrecimento, eu vou te fazer uma pergunta bem polêmica. O Ozempic, por muito tempo, foi um mocinho. E agora eu fico vendo algumas notícias que ele está meio virando vilão. Isso realmente está acontecendo? Ou ele continua sendo mocinho e foi muito mal usado? Como é que está o Ozempic aí nesse cenário, né, do emagrecimento? Vamos lá, ótima pergunta, porque na verdade o que acontece, né? Dentro da medicina, eu não posso considerar um remédio como um vilão ou um mocinho, né? Eu preciso entender as necessidades do uso. O Ozempic é um remédio. E outra coisa, obesidade é uma doença, tá? Com CID, desde 2013. CID é o Código Internacional de Doença, um númerozinho que a gente tem para cada doença. Então, a obesidade desde 2013, ela foi considerada uma doença crônica, como qualquer outra, como hipertensão, como diabetes, por exemplo, né? Então, toda doença crônica, ela precisa ser tratada com remédio na grande maioria das vezes. Não chega um paciente no meu consultório com uma pressão de 22/12 e eu vou falar assim para ele, vai no nutricionista, você tá comendo mal. Pode ser isso também, mas assim, eu vou abordar esse paciente, eu vou falar, vai para emergência agora, toma esse remédio aqui, já marca um cardiologista. Então, assim, pegar um paciente com obesidade e ficar falando isso para ele, você só tá emagrecendo porque você tomou Ozempic, você só emagreceu porque você fez bariátrica. Cara, é um absurdo. Como é que você fala com um paciente com câncer que ele só curou porque ele fez quimioterapia? Não tem sentido, é a mesma coisa. A obesidade é uma doença crônica, né? Sim. É uma doença crônica. Isso tem que ser entendido, né? Isso tem que ser entendido para que seja tratado mais. Exatamente. Então, o Ozempic é uma droga revolucionária. Eu trato a obesidade... na verdade, a gente começou com o Victoza, depois veio o Saxenda e agora o Ozempic.
Eu trato a obesidade antes de ter essas drogas. Então, assim, eu sei o que é a medicina antes de ter essas drogas. A gente não conseguia tratar a obesidade direito, sabe? Hoje, a gente consegue, ainda é um número alarmante, ainda é. Até porque também o Ozempic é uma droga pouco acessível, ela é uma droga de custo alto. Então, assim, mas assim, é um marcador na história da obesidade do mundo, porque o Ozempic é usado no mundo inteiro. Eu não posso falar mal de uma droga como o Ozempic. Mas como qualquer droga, qualquer remédio, ele tem indicação, tem contraindicação, tem efeitos colaterais. O grande problema do Ozempic no Brasil, na minha opinião, é que ele é vendido sem receita. Né? Existe um grupo muito grande na Bahia, do pessoal do Dr. Gabriel Almeida, que eles estão lá direto no CFM, tentando isso já há uns 2, 3 anos, para que a gente tente colocar o Ozempic como uma medicação controlada. Só que, assim, tem uma questão de coisas ali que a gente não consegue, né, infelizmente, passar por cima. Mas na minha... Mariana, mas, assim, essa questão do colocar a droga controlada, às vezes eu penso o seguinte, que ela tem um efeito bom, mas também tem um efeito ruim, porque como é que eu posso dizer? Às vezes a droga pode ficar mais caro, sabe? Você pode até restringir mais o acesso. E também eu acho que a gente acaba infantilizando muito a pessoa, do tipo, a pessoa não sabe que é uma droga forte, que ela precisa do médico para saber como é que se usa aquilo, não dá para ir de orelhada. Mas infelizmente não é o que acontece. As pessoas não precisa ser necessariamente uma medicação controlada, mas pelo menos uma medicação vendida sob receita, que é o que acontece no mundo todo. O Brasil é o único país do mundo que pode comprar o Ozempic sem receita médica. E o problema aí começa o mau uso da droga. Aí o mau uso da droga é que começam a trazer os problemas da medicação. Né? Então, assim, eu trabalho com o Ozempic desde sempre, como eu falei, eu trabalho desde do Victoza, que foi lá no iníciozão, e é uma droga sensacional, assim, maravilhosa para quem precisa da droga. Agora, o Ozempic também, ele não trata qualquer tipo de obesidade. Então, como eu tô falando, às vezes pode usar o Ozempic, tem um monte de efeito colateral e nem emagrece. Eu vou te falar, o que mais me assusta no Ozempic é você ver assim, você vê pessoas que não precisariam usar o Ozempic, que elas não estão num grau assim, sabe, de obesidade, assim, se você falar assim, ó, você acha que você está no grau... Você pergunta para a pessoa, você acha que você está no grau de obesidade para você fazer uma bariátrica? Ela fala, claro que não, uma operação, não sei. Mas o Ozempic não, o Ozempic tá tudo bem. E assim, a pessoa não muda a alimentação, a pessoa não faz exercício físico, a pessoa não se esforça minimamente, ela só quer tomar o comprimido mágico. E ela acha um médico que prescreve o comprimido mágico, sabe? E ela não muda o comportamento dela. É por isso que eu te perguntei se a gente não está, às vezes, tentando infantilizar muito, porque eu vejo a pessoa saindo com a prescrição do próprio médico, aí ela tem algum efeito mesmo, sabe? Ela realmente emagrece, mas depois começa a engordar tudo de novo, e ainda engorda pior, né? Porque agora ela se sente uma fracassada, sou uma dependente uma viciada, não sei o que lá, só o remédio mesmo para me fazer aquilo, como é que eu não mudei depois... E sente pior pra caramba. Assim, eu vejo muito isso, sabe? Tem médico receitando aquilo que o cliente já chega, ele já vai procurando um médico que receita aquilo, né? Ele não vai pro médico para saber se ele pode tomar ou não. Eu vou pro médico que é o vendedor do Ozempic. Vejo muito isso também. Não, mudança de estilo de vida, a gente chama isso na medicina de MEV, mudança de estilo de vida. MEV, cara, é assim, essencial para tudo. Para tudo. Para melhorar a fertilidade, por exemplo, uma mulher que está com dificuldade para engravidar, para melhorar uma pressão alta, para o emagrecimento, para tratamento de uma endometriose, para tratamento de uma fibromialgia, que é uma doença autoimune. MEV é a primeira coisa de qualquer doença. Enxaqueca, insônia, qualquer coisa, depressão, né? Então, óbvio que você entrou num ponto super importante. Não adianta nada o cara usar o Ozempic como um trampolim, né? Para facilitar a vida dele, se ele não muda o estilo de vida, se ele não melhora o estilo de vida. Eu tenho um combinado com os meus pacientes aqui no consultório, não tenha dúvida disso. Paciente aqui, eu dou umas estrelinhas, eu faço uma avaliação de bioimpedância, boto estrelinha. Paciente que não melhora a dieta, eu não dou estrelinha, entendeu? Então, assim, eu tenho esse combinado aqui no consultório, porque é isso, tem que melhorar. O Márcio tem estrelinha aí contigo? Ele ganhou algumas estrelinhas? Nunca me consultei com a doutora Mariana, mas isso vai acontecer.
Isso vai acontecer. Aonde que é seu consultório? É isso que eu ia perguntar. Mariana, eu vou lá, hein? Eu vou lá. Aonde é seu consultório, Mariana? Agora em Ipanema, no Rio de Janeiro, Ipanema. Muito bem, Ipanema, pertinho. Cadê o Instagram da doutora Mariana aqui? Que, porra, some Produção! Produção, cadê o Instagram? O Instagram aparece aqui, Ipanema, Rio de Janeiro. Fala pra gente o endereço certinho. É ali perto da General Osório? Onde é que fica? É na Visconde de Pirajá, bem no iniciozinho de Ipanema, onde tem o obelisco, que tem aquela Leblon Ipanema, pertinho do Shopping Leblon. Fica no 595. Tem estacionamento. Pirajá, 595, no edifício. Dá para estacionar no shopping e andando, então, né? Mas aqui também tem estacionamento, mas dá para estacionar no shopping, é um quarteirão. Legal, ó. Já me interessou mais, já comecei a ficar mais interessado. Já estou ficando bem interessado. Bom, gente, vamos lá, vamos dar uma refrescada, depois a gente... Aí, chegou. Chegou. A gente dá uma refrescada aqui no assunto, depois a gente volta a conversar. Vamos nosso momento da audiência, que é aquele momento em que a gente prestigia quem prestigia a gente, ou seja, você do outro lado da telinha. Olha, Mariana, a gente comenta ou não, dependendo do que as pessoas vão trazer aqui para a gente. A gente pode comentar ou não. Se você fica à vontade. Se achar que não está a fim de comentar, não comenta. A gente aqui também nem sempre comenta tudo. Enfim, vamos lá? Momento da audiência. Gente, o momento da audiência está nervosinho. Eu vou dar uma pincelada, dizendo que todo mundo está falando da cadeirada ainda, repercutindo a cadeirada que o Pablo Marçal tomou do Datena. Estão falando aí do Elon Musk, né, que deu um drible no Alexandre de Moraes, porém tem uma notícia fresquinha agora, tem coisa de meia hora atrás, Moraes multa X e a Starlink em 5 milhões por dia por pular bloqueio de rede social no Brasil. Está roubando pauta do momento, audiência dos outros, mas tudo bem, a gente pode fazer isso. Estão falando, a gente não combina nada. Tá aqui, ó, o pessoal está falando. Moraes está multando em cima. Cara, o engraçado é ele associar a X com a Starlink, porque são. Não tem nada a ver, né, cara? Nada a ver uma não coisa tem nada a ver, negócio absurdo, é provocação mesmo. E assim, o cara, ele dobra a aposta, né? Impressionante como ele dobra a aposta sempre. O Starlink faz internet ali, proporciona internet em regiões fronteiriças do Brasil, e pessoas que, não têm condições de ter internet e acabam tendo ali o sinal dele. É uma questão de segurança nacional, cara. Cadê onde é que estão as nossas forças armadas aí para falar, peraí, no México tem coisas que não dá para mexer, não, cara. Uhum. É esquisito pra cacete. Esquisito. Gente, outra coisa esquisita que mandou aqui para o Trindade, não sei se é homem ou mulher, mandou aqui para a gente o seguinte: mesmo sob Biden, que é de esquerda, Casa Branca repudia ordens do STF. Porra. Rolou um desastre. Não sei se foi não sei se condenou aí uma ação do Brasil com relação ao X, mas teve sim um posicionamento da Casa Branca contrário a essa ação de banimento do X aqui no Brasil. Pois é, o porta-voz da Casa Branca diz o seguinte, abre aspas, quando se trata de redes sociais, sempre fomos muito claros de que todos devem ter acesso às redes, em forma de liberdade de expressão, afirmou Karine Jean-Pierre. A Casa Branca é legal, assim, eles fazem um shadow ban em tudo que eles não gostam, mas a rede social, peraí, tem que deixar lá, né? Shadow banzinho, tudo bem, né? Cara, o que a gente viu aí que teve nas eleições, né, os caras, a gente teve até um pedido de desculpa do Mark Zuckerberg, né? Sim. Falando realmente que colocou a galera da direita no shadow ban e os caras botam mesmo. Olha, o Marcelo faz uma pergunta aqui pra gente. Eu não sei, talvez vocês saibam responder. A pergunta é: por que temos ideias geniais quando estamos no banho? Caramba, eu sofro desse. Eu também. É impressionante. Estou tomando banho, sempre vem alguma coisa legal. Eu acho que é o ócio criativo. Às vezes você fica ali só embaixo, ali, ó, não pensa em nada. E aí as coisas brotam, né? O seu cérebro está descansado, não está naquela atividade louca do dia a dia. Deve ser e a gente tem uma relação com a água também assim, ó. Se a gente for para a praia, se a gente for para a cachoeira, Verdade. Se a gente botar... Ó, nosso corpo, a gente é basicamente água. O planeta também, né? Se chama Terra, mas praticamente água, né? Então, assim, quando a gente coloca
água em movimento, água parada da dengue, água parada da coisa ruim. Mas quando a gente está em movimento, ali em contato com a água, ativa alguma coisa assim. Eu fui buscar essa pesquisa entre chuveiro e banheira, né? Água parada eu fui buscar essa pesquisa aqui e diz o seguinte: 2 fatores explicam essa mágica, segundo o psicólogo John Conius, diretor do Programa de Ciências Cognitivas do Cérebro da Universidade de Drexel, nos Estados Unidos. Inclusive, fez essa pesquisa no banho. Ele ficou 17 horas tomando banho para fazer essa pesquisa. Que estuda processos criativos há vários anos. Ele diz que os 2 fatores que explicam essa mágica, entre aspas, é desligar os sentimentos e o relaxamento. Até que a Marina falou e acertou. Você fica mais relaxado, mais isso. Aí dá esse ócio criativo. Interessante. Gente, mudando aqui da água para o vinho, Senado aprova que renegociar dívidas de pessoas físicas e pequenas... Ele aprova a renegociação de dívidas de pessoas físicas e pequenas empresas. Também é agora, tá? Notícia interessante, isso é bom. Isso é notícia boa. Essa notícia é boa. Essa notícia é interessante. Bom, vamos ver o que mais que mandaram aqui para a gente. Isso é brabo. Isso aqui não é legal. Isso aqui é péssimo, aliás. Estão tirando o maníaco do parque, né? Tá sendo solto agora. O maníaco do parque. É mesmo? Mas ele vai ser o quê? Ministro? O que ele vai assumir agora? Ô, Davi, não faz pergunta complicada. Estou lendo, só estão mandando. Política, não tem a menor dúvida disso. Como é que vão deixar um potencial desse fora do governo? Todas as exatamente. Bom, enfim. O cara está sendo solto agora. E aí, gosta ou não goste. Aí, o pessoal falando muito aqui do X, ainda muito dessa seara toda do X. Outro aqui que mandou para a gente aqui também, agora um pouco de política. A Maria Clara, o Itamaraty informou que o petista, o Lula, recebe nessa quarta-feira, dia 18, foi ontem, um telefonema do ditador russo. Sem se entender com Zelensky, Lula conversa com Putin. Ou seja, o Lula não quer, pelo jeito, ele está mais a fim de se entender com a Rússia do que tentar essa conversa de boteco, que ele falou que 2, 3 cervejinhas. Pelo jeito, ele não está muito afim. Haja cerveja, o negócio lá está esquisito. E tem um aqui mais radical, ele fala aqui, aviso, se você respeita algum comunista, eu não respeito nem você nem ele. Eita, nós. Eita. Bom. Agora tem uma notícia também triste, gente. Acabou o Tupperware. A empresa pede falência após anos de... babou, hein? Rapaz, deu problema. Agora ficou ruim. Porque como é que você vai para um lugar, vai comer, vai sobrar aquela comida, mas você vai levar para casa, bicho? Pois cara, acabou. Vai ter que aparecer outra empresa desses negocinhos aí, acabou. Agora, essa história de devolver o Tupperware vai ficar muito pior do que já é, porque as pessoas entram numa paranoia com isso. Isso aqui vai e volta, nunca volta. É igual o livro, né? Emprestou, já era. Cara, sacanagem. A empresa não aguentou, cara. Os últimos anos... É muita concorrência, né? Os chineses entraram com tudo nesse mercado. Exatamente. Os chineses vendem esses Tupperware por 1/10 do preço. Como, cara? Não tem como competir. Mas aí tem que ver também qual o químico que ele está fazendo esse material, porque, contato com a comida, né, cara? A gente tem que ter cuidado. Não dá para ir pelo mais baratinho, não. É verdade, concordo contigo. E, gente, para fechar o momento... O que o Márcio pensou aí? Tu bota no micro-ondas com a comida, pega Covid, né? Mas sabe que, olha, uma coisa interessante aqui, não sei se a Mariana já viu alguma... Eu vi um médico no Instagram falando sobre isso, ele relacionando a liberação do... Como é que chama? A substância que o plástico libera, que agora não estou me lembrando, alguma coisa, com autismo. Então, mães que tomam usam muito garrafinhas assim, e esquentam comida, enfim, liberam essa substância. Segundo essa pesquisa, teve uma maior incidência de filhos autistas. Eu não sei qual é o embasamento científico, ele botou lá o artigo, mas enfim. Então, quer dizer... Mas plástico... A gente não tem ainda exatamente, né,
como afirmar categoricamente, mas com certeza isso é uma coisa muito estudada, essas questões do plástico. E não só isso, assim, eu falo assim nas minhas aulas que o mundo é estrogênico, né? O mundo é estrogênio, tudo é estrogênio. Plástico é estrogênio, garrafa PET é estrogênio, tinta de negócio daquele tiquezinho do cartão de crédito, da via do cartão de crédito, aquilo ali é estrogênio, maquiagem é estrogênio. Então, assim, o mundo é estrogênio, porque essas substâncias são estrógenos, eles se ligam aos nossos receptores estrogênicos e podem, sim, favorecer várias patologias, como endometriose, né? Pode estar tudo ligado à predominância estrogênica, puberdade precoce. Isso é incrível. Eu achava que plástico só fazia mal para tartaruga. Não, a gente faz. Nada. E se você esquentar no micro-ondas, cara, aumenta o potencial tartaruga? dele. Não, do plástico. Pô, aumenta o potencial nocivo dele pra caramba. Gente, para fechar aqui o momento da audiência de hoje, pessoal comentar, e várias pessoas comentando com relação à decisão unânime do BC de retomar o ciclo de alta de juros e passa a Selic para 10,75. Barbudinho tá bolado com esse negócio aí, que ele queria diminuir. Caraca, mas eles podiam ter mantido, cara, entre nós. Porra, se bem que o governo está gastando demais, né? Aí é complicado. Aí o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, seguiu as expectativas do mercado e aumentou os juros em 0,25 nessa quarta-feira, ontem, passando a Selic patamar de 10,75. Eu vou te falar, acho que o Barbudinho tá até feliz, cara, que agora ele tem alguém para culpar. Para botar, não tá dando tão certo, mas é por causa dos outros aí que aumentaram a Selic, é isso. Se bem que daqui a pouco o indicado dele vai assumir, em janeiro o indicado dele vai assumir e vamos ver o que ele vai fazer, né? Se ele vai ser coerente, né? Como ele foi voto unânime agora, tá, gente? Então, se ele for coerente, legal. Lá nos Estados Unidos foi o contrário, né? Baixou, o Fed cortou 1.000 pontos percentual aí a taxa. Eu até acho que poderia ter baixado um pouquinho também, tá? Mas pouquinho. Mas o governo gasta demais, cara. Enfim, vamos lá. Vamos seguir aqui. Momento audiência foi. Tem momento audiência dos outros, rapidamente. E a gente volta ao nosso papo aqui, mas rapidinho, tá? Rapidinho pra gente. O bom é que a vinheta vem com a gente falando, é um espetáculo. Atropela a gente. O negócio aí atropelando, cara. É assim que funciona. É que atendemos aos seus pedidos, né? O que temos já que a gente está falando de emagrecimento, tem uma notícia maravilhosa aqui, que é a pessoa que emagreceu bastante. Jojo Todinho diz que entrará na política em 2026. Mulher preta de direita. Meu irmão, ela tá terrorizando aí, falou pra caramba, enquadrou uma galera. Jojo Todinho emagreceu e tá aí, meu irmão, com a disposição danada para enfrentar essa cultura woke, cara. Tá sofrendo aí perseguição, cancelamento, mas ela tá firme e forte ali nos objetivos dela. Enfim, cara, ganhou meu respeito ela, só de ter se posicionado e de ter falado. Cara, ela é muito figura, eu conheci ela pessoalmente. Ela é uma figuraça. Ela é uma figuraça, porra, uma pessoa que fala o que pensa, autêntica pra caramba. Pô, bacana ela ter se posicionado aí. Tá sendo cancelado, o pessoal de cancelamento. Mas tem a galera que está abraçando ela também, então acho que ela tomou um caminho interessante ali. Valeu, Jojo Todinho, mandou muito bem. Mandou muito bem ter se posicionado. Muito bem. Parabéns também por ter ficado esteticamente legal, correu atrás, tá? Saúde, né? Que a gente está falando aqui, não é só a questão da aparência, né? Mas ela com certeza está cuidando mais da saúde, está se preocupando aí em ter uma qualidade de vida melhor daqui para frente. Autoestima, cara, autoestima. Também, né? O que temos agora aí? Agora, meu amigo, tá falando do clima, né? Até quando vai esse clima apocalíptico, né? E a primavera parece que tem mais notícias aí pra gente, cara, porque a coisa da onda de calor, de seca, ainda vai persistir e na primavera tende a ficar um pouco até mais agravada, né? Aí conta aqui a história toda do clima, enfim, cara, muita... Primavera começa agora dia 22, né? 22 de setembro. Eu acho que já começou, cara. Se não começou, não. 22 de setembro, que é a data oficial que começa a primavera. Aqui no Brasil, não sei lá em Portugal. A primavera começa neste domingo. Então é 22. 22. Isso aí. E é isso, cara. Tá esquisito aí, né? Um calor do inferno, meu irmão. Queimando, né? E você vê, a gente está em épocas do ano opostas, né?
aqui Hemisfério Norte, outono, Hemisfério Sul, e o problema é o mesmo, queimada. Verdade. Mas são essas aves incendiárias, né? Que a gente tem que dar um jeito nelas, cara, porque elas estão tacando fogo em tudo. Então, deve ter migrado aí para Portugal também. Portugal tá pegando fogo, cara. Tô vendo matérias de Portugal. Pra caramba. Tá bravo. Acabou? Ou temos mais alguma? Tem mais uma, né? Tem mais uma aqui. A Marina vai reclamar nas reuniões de pauta depois. Eu não. Esticando esses momentos aí, ó. Eu tô só falando. Cientistas, já estamos falando aqui de saúde, né? Medicina. Cientistas descobrem novo grupo sanguíneo e desvendam um mistério de 50 anos. Esse negócio aqui, meu amigo. Eles descobriram aí um grupo sanguíneo que parece que pessoas que são transplantadas normalmente tem uma. Aí, cara, eu não entendo absolutamente nada do que está escrito aqui, mas de acordo com pesquisa publicada nessa segunda no periódico Blood, além de ter sangue AB ou O com fator RH positivo ou negativo, os seres humanos podem também ser positivos ou negativos para o antígeno ANWJ. Porra, não custava botar mais uma tipo D? Cara, que eu tinha que botar uma porra desse tamanho. Faz o menor sentido, né, cara? Tem A, tem B, tem O, AN. Porra, que coisa mais maluca. Aí é isso aí. Então tem essa notícia que as pessoas já adquirem isso com algumas doenças, né? Esse fator aí é novo, mas tem gente que já nasce assim. Tem gente que já nasce com esse troço aí. Enfim, meu amigo, é a notícia. Por que não é D? Por que não é J? Eu não entendi. É um nome complicadinho. Eu tenho uma pergunta para a Mariana. Bora. Para Mariana ou para Marina? Não, para Mariana. Então tá bom. Vambora. Eu achei que era para Marina, porque... é aquela coisa normal, né? A gente já sabia que isso existia. Não, olha só. A Mariana, eu acho que ela não tem esse problema, mas quando as pessoas me chamam de Mariana o tempo inteiro, eu já respondo, entendeu? A pessoa fala, Mariana, eu já não corrijo. Eu já interiorizei que eu sou Marina / Mariana. É uma outra personalidade até que está dentro. Não, mas eu achei que a tua pergunta era para Marina mesmo, não era para Mariana. Por isso que eu falei, aí eu me confundi um pouco. Sei, Eu tô falando sério. Eu tô falando que eu tava brincando com a Marina agora, negócio de reunião de pauta e tal, achei que você ia brincar com ela. Vai lá. Bora. Mariana, tem uns memes que estão circulando. E assim, a gente precisa saber se é mito, se é verdade. E são aqueles programas de namoro na TV que tinham do Silvio Santos? Aí o cara ia lá com 23 anos de idade, querer namorar alguém, aí tinha garotinha ali, sabe, de 21 anos, só que todo mundo parece que tem, 45, sabe? É um negócio assim que... Cara, mas o que é? As pessoas, elas pareciam mais velhas, é mentira do SBT, era todo mundo mais velho mesmo e precisavam de audiência. Mas, assim, fica uma impressão, até como o Márcio mostrou aí da capa do jornal, da velhinha de 42 anos, parecia que as pessoas estavam... o prazo de validade expirava mais cedo antigamente. Como é que é? Porque as pessoas realmente tinham pareciam mais velhas. O que é mito, o que é verdade, assim, que a gente vê isso no Instagram? Assim, de certa forma, né, é uma certa verdade, né? A gente tá, né? Eu falo que os 40 são os novos 30, né? E as pessoas geralmente morriam com 50 anos, né? 50 e poucos anos, depois foi para 60, agora a gente vai até 80, né? A expectativa de vida do brasileiro é em torno de 80 anos. Então, assim, quer dizer, isso realmente, com o avanço da medicina, tudo, isso realmente acontece. Agora, tem uma teoria, né, de que antigamente a gente tinha responsabilidade mais cedo, né? As mulheres engravidavam mais cedo, a gestação, por exemplo, é um momento maravilhoso da mulher, é lindo, é perfeito, tal, tudo lindo, mas, assim, a gestação é uma bomba para a mulher, assim, em vários sentidos, envelhece mesmo, é estresse oxidativo. E a mulher começava a vida ali, engravidava com 15, depois e era uma gestação atrás da outra, isso tudo favorecia. O homem, geralmente, ele era o provedor sozinho, né? Então, esse grau de responsabilidade. Hoje a galera com 30 anos está na casa da mãe, né? Então, assim, é lógico que... E os hábitos, né? Que você fumava muito antigamente, bebia muito. A gente não tinha tanto esse conhecimento de atividade física, dos hábitos.
importância do sono, tal, todo esse conhecimento que a gente tem hoje, a gente não tinha antes, né? Então, assim, eu acho que são vários fatores que estão levando a isso. Então, o avanço da medicina, mais essa questão mesmo da sociedade em si, que hoje a gente acaba tendo uma expectativa de vida maior, mas ao mesmo tempo também a gente vai para o mercado de trabalho mais tarde, a gente começa a ter responsabilidades mais tarde, né? Um cara antigamente com 20 anos era pai de família, né? Então, assim, né? Meu pai me teve, ele tinha 23 anos. Então, assim, né? Então, isso tudo, claro, contribui, né? Boleto envelhece, gente. Pô, gostei disso aí. Belo título aí. Vamos à frase. Belo título, Vou até anotar aqui, boleto envelhece. Boleto envelhece. Tudo isso contribuiu, eu acho, né? Esses hábitos ruins e tal. Mas tudo isso contribuiu, né? Com certeza. Foi a melhor resposta até agora sobre esse assunto. Na história, né, das perguntas sobre esse assunto. Mas olha, agora, só para pegar o gancho de emagrecimento, que a gente já falou sobre a parte hormonal e tal, tem muita gente que fez bariátrica e voltou. Né? Inclusive dizem, tem papo de, não sei se é mito ou não, que a pessoa que faz bariátrica ela fica muito estressada, ela mexe muito com... fica meio, a cabeça não fica batendo muito bem durante um tempo. Eu escuto isso de vários amigos que já fizeram. Então, assim, e vários voltaram, inclusive. Voltou, tá a mesma coisa, quase a mesma coisa como antes. Uhum. Então, assim, a bariátrica acabou, por um tempo, eu acho até que funcionou, foi interessante, mas eu acho que as pessoas depois meteram o pé na janela, na porta, em tudo. A bariátrica hoje, não sei, eu não vejo. As pessoas que fizeram, ficou bem gordo de novo, se não mais do que já estava. E, entendeu? Está na academia malhando, mas, entendeu? Os hábitos talvez não tenham mudado. Realmente ficou depressão. Eu acho que o tratamento pós-cirurgia é bem pesado, se eu não me engano, e tal. Como é que está essa parte da bariátrica hoje? Na verdade, a bariátrica ainda é uma opção muito boa. A Juju Todinho, por exemplo, fez a bariátrica, né? Ainda é uma opção muito boa para o emagrecimento. Só que, como a gente falou desde o início, né? A bariátrica não pode ser usada como um trampolim, porque você vai emagrecer, porque você não vai conseguir comer inicialmente, mas depois de um tempo, quando você tem aquela adaptação, se você não tiver mudado, né, o seu estilo de vida, se você não tiver mudado a sua mentalidade, você pode sim ganhar peso novamente. Lembrando que a obesidade é uma doença crônica. Doença crônica não tem cura, tem controle, né? Então, assim, o bariátrico ele precisa estar para sempre tratando de alguma forma, né? Ou reavaliando, ou vendo, ou às vezes precisando entrar com medicação em algum momento ali, né? Precisa sempre de um acompanhamento. Agora, uma coisa que acontecia muito com a cirurgia bariátrica era a grande perda que muitos cirurgiões não prestavam tanta atenção, a gente não tinha tanto trabalho envolvendo a questão da perda de massa magra, né? A perda de massa magra é uma doença que a gente chama de sarcopenia. E esses bariátricos perdiam muita massa magra pela restrição calórica, né? E não suplementavam, né? Hoje eles têm essa mentalidade de suplementar whey protein, proteína, até mesmo hormônio. Hoje existe outra mentalidade na recuperação do pós-bariátrico. Antigamente não tinha tanta informação e não era tão visto isso, a questão da massa magra. A perda da massa magra, o músculo hoje ele não é um órgão motor. O músculo é um órgão endócrino, como se fosse a tireoide, como se fosse o ovário, o testículo. Ele produz hormônios para manutenção da vida. É mais ou menos assim, ó. A gente tem uma organela dentro da célula chamada mitocôndria. Não sei se vocês lembram disso. A mitocôndria é responsável pela respiração celular. E é na mitocôndria que acontece a quebra de gordura. E a gente elimina a gordura na forma do CO2, da respiração. Então, o que acontece? A célula muscular é a célula que mais tem mitocôndria. Se eu tenho pouco músculo, eu não emagreço. Eu ganho peso com muito mais facilidade. Olha, que maravilhoso isso. Ou se a minha mitocôndria está doente, por exemplo, um Covid atingia a mitocôndria. Por isso que a pessoa não se recuperava de nada. E tinha um monte de coisa depois do pós-Covid. Então, assim, quando eu tenho a minha mitocôndria não funcionando muito bem, eu tenho dificuldade para perder peso. Eu posso fazer Ozempic, eu posso fazer reposição hormonal, eu posso fazer dieta, eu posso parar de comer que eu não emagreço. Então, é muito importante a manutenção da massa magra. Então, ele vira um obeso sarcopênico, que é a pior obesidade que tem. É o cara que é obeso ainda, tá com alto percentual de gordura, alta massa de gordura e pouca massa muscular. E, às vezes, o obeso sarcopênico é o falso magro. Nem sempre ele vai ser obeso visualmente. Ele, às vezes, é obeso na bioimpedância e no exame de sangue, mas ele não é obeso visualmente. Então, a obesidade sarcopênica
é uma realidade. Essa obesidade sarcopênica tem que tomar muito cuidado com o Ozempic, por exemplo, porque não vai ter fome, vai fazer restrição calórica e não vai emagrecer, porque esse cara precisa comer, ele precisa de proteína, ele precisa de carne. Então, é muito comum essa perda brusca de massa magra na bariátrica, você tem uma perda maravilhosa e lá na frente, ferrou. É o que acontece muito com a maioria das mulheres da minha geração, eu tenho 38, mas principalmente das gerações um pouco à frente a minha ali, que estão com 40, 50 anos. Porque o que acontece? Na nossa geração, acho que Marina vai lembrar, a gente parava de comer. Claro, eu tenho 38 igual você. Proteína era... Proteína era só a palma da mão, não podia comer proteína porque engordava, tinha que comer alimentos de baixa caloria. Então a gente não comia nada, fazia dieta restrita, fomos perdendo massa magra. Aí quando a gente chegou com 40, que vai ter uma perda natural da massa magra, essa mulher chega na menopausa sarcopênica, aí que ela ganha peso, aí que misericórdia. Então, aí essa é a questão. Então, essa cultura dessa coisa do medo do carboidrato, do medo da proteína, do medo de tudo, faz com que, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, e aí o bariátrico sofre com isso, porque ele já tem uma síndrome desabsortiva, porque ele perdeu parte do intestino, ele já não absorve bem os nutrientes. E aí, faz dietas restritas, não toma cuidado com massa magra, vai ganhar muito peso depois. Existem alguns números nos Estados Unidos que podem chegar a 80% dos pacientes pós-bariátricos carregando. Nossa! Olha. Agora, fiquei feliz com essa notícia de que a gente emagrece na respiração, respirando, né? Porque eu respiro todo dia, e assim, pra caramba, né? A gente elimina a gordura. Então, elimina a gordura, eu tô emagrecendo, pô. Achei incrível, vou respirar mais. Mariana, olha, amei, você não tá entendendo. Essa sua fala agora eu achei incrível, sério. É uma aula. É uma informação assim que eu acho que deveria ser de domínio público, porque se as pessoas sabem isso, eu acho que elas iam se dedicar mais a ganhar massa muscular e elas iam ter resultados muito melhores, né? Exatamente. Isso serve também para a galera com problema de tireoide e tal, porque tem muita gente que tem hiper ou hipotireoidismo. O hipotireoidismo, que é a deficiência da produção do hormônio da tireoide, ele está relacionado ao ganho de peso, mas não é 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos. Ele pode causar ali uma retenção hídrica e tal, uma dificuldade mesmo de perda de peso, otimizando esse hormônio da tireoide facilita o emagrecimento. Só que, assim, não é o hipotireoidismo que faz com que a pessoa seja obesa. E acabou com a desculpa da galera agora. Acabou. Era uma boa galera. Lá se vai o mito. Eu tenho um paciente em processo de emagrecimento, eu preciso avaliar a tireoide, tratar essa tireoide, óbvio. Mas a tireoide estando com os níveis controlados, tomando remédio, tudo certo, tudo ok. Tudo certo, isso, tudo certo. Então, quer dizer, esse papinho de tireoide não cola mais. A partir de agora... Para obesidade, não. Não. Pra obesidade, não. Mariana, quando a galera fosse consultar na fila, me coloca no primeiro lugar. Deixa esse pessoal aí para depois. Eu já tô na fila. Acabou a fila, já vou ligar. Você não tá entendendo. Olha, mas hoje em dia todo mundo busca o bem-estar, né? É a qualidade de vida. E tem se falado muito também tratamento com canabidiol. Como é que você vê essa pegada que eu acho muito interessante, tá? Particularmente eu acho muito interessante. Acho até que o Brasil demorou a entrar nessa, entendeu? E ainda está muito caro. O tratamento é restrito a pouquíssimas pessoas. Ainda é muito caro. A gente já está com acesso muito mais fácil. Vende em farmácia comum hoje em dia, com receituário azul, né? Então a gente consegue comprar em farmácia. Eu prescrevo bastante. Na minha experiência clínica, na verdade, eu não trabalho com canabidiol para essas doenças neurológicas, porque não é meu dia a dia, né? Parkinson, Alzheimer, autismo, realmente não é o meu dia a dia. Ansiedade também, essas coisas. Isso, mas uma ansiedade leve, auxílio do sono, emagrecimento, né? Porque a gente tem o seguinte, quando a gente fala do cannabis, né? A gente está falando ali da parte do cannabis que não tem a função ali da questão como se fosse a maconha. Recreativa, parte recreativa. Exatamente. Quando a gente fala da maconha, a gente tem o estímulo dos receptores canabidióis. Quando a gente fala do canabidiol, a gente tem o bloqueio dos receptores canabidióis. Então, a famosa larica é o contrário. A gente consegue diminuir a fome, né? E a gente controla bastante ansiedades leves, ajuda, mas, por exemplo... mesmo algumas têm THC, full spectrum, uma coisa assim, tem algumas têm.
O THC, sim, ele é essa parte da planta, mas é dose muito baixa, não chega a dar aqueles efeitos e a gente usa muito mais na prática o CBD com o THC do que só o CBD puro. Mas você não fica doidão, né? Não, de jeito nenhum. Eu uso muito hoje para ansiedades leves, para... Dá sono, dá o quê? Relaxa, a sensação. Isso, dá sono. Por exemplo, a gente usa muito para desmamar Rivotril, desmamar Zolpidem, né? Então a gente usa bastante para poder ajudar nisso, né? Tirar essas medicações dos pacientes que só conseguem induzir o sono com medicação para essa parte cerebral. Então, eu uso muito hoje em dia na prática, mas mais para... Eu uso doses bem mais baixas, né? Mais para essa parte mesmo de controle de ansiedades leves, ajuda no processo de emagrecimento, controle do sono, né? Eu uso bastante e eu acho que é um futuro aí, e tomara, né? Mas como você falou, ainda é muito caro. Entendeu, o maconheiro aí do outro lado da tela? Não você ficar fumando maconha, você vai ficar magrinho, emagrecer... Não é isso. Não é isso. Mas olha, esse negócio do desmame é bem legal, tá? Eu estou escrevendo um livro sobre isso. Inclusive, tem alguns exemplos. Recentemente, o Celton Mello fez um tratamento de 1 ano e conseguiu se livrar do Rivotril. Tem muita gente que está conseguindo. É o remédio mais vendido no mundo, está entre os 5 mais vendidos no mundo já há mais de 20 anos, gente, pelo amor de Deus. E é um negócio assim, surreal. A população consumir um ansiolítico, né? E o Rivotril, assim, você dorme, mas você não tem qualidade do sono. Então, assim, você tem a sensação de que você dorme porque você apaga, mas você não entra em sono profundo ali, ó. Uhum. Você não entra em sono profundo, pois é. Eu falo de conhecimento de causa. Conhecimento de causa, entendeu? Eu aqui no consultório, eu tenho um aparelhinho que o paciente leva para casa que faz uma polissonografia domiciliar. E aí, nessa polissonografia, a gente vê isso. Às vezes toma um remédio, o cara acha que dormiu, mas quando vê, não atinge sono profundo. Né? Eu acho muito legal, tá? Eu acho que essa pegada do canabidiol veio para ficar uma pena. Não sei se a indústria farmacêutica está segurando, porque tem muitos interesses nisso aí, né? Isso muitos aí. Interesses. A coisa é mais complicada do que a nossa van filosofia. Exatamente. O mesmo acontece também ainda com os implantes hormonais, com a reposição hormonal. A gente ainda tem todo esse... Ô, Davi, você está tem compromisso, né? Eu acho que você tem que... Exatamente. Peço desculpa, mas vou ter que partir agora. Eu acho errado. Você podia simular que brigou com alguém pra gente ganhar audiência, entendeu? Tá com a cadeira, porra. E aí, que isso aí dá audiência pra caramba, cara. É verdade, de tudo. E sai do programa, essa merda aqui, nunca mais eu volto. A gente tem que pensar nisso. A próxima vez que a gente sair antes, a gente sai invocado. Exatamente. Quebra aí pega um livro, joga longe. Uma porra dessa assim. Mas não tem erro, não, Davi. A gente já tá na reta final, não tem problema, não. Exatamente. Tá todo mundo aí. Beijo pra vocês. Valeu. Não tem beijo nenhum pra vocês, pra quem não é inscrito. Boa. E é isso aí. Tamo junto. Tchau. Valeu, Davi. Muito obrigado. Gente, olha só. Eu queria dizer que aqui tá muito legal essa entrevista. A gente tem que convidar de novo a Mariana para voltar, porque eu tenho muita pergunta, cara. E a gente vai estourar já. Daqui a 4 meses. Aqui entre nós, eu não estava aguentando mais o Davi, cara. Graças a Deus que ele foi. Muito bom. O Davi estava atrapalhando, pô. Vocês tava falam destoando. mal de quem entra depois e de quem sai primeiro, né? Tem que ser. É lógico. Você acha que no outro dia você saiu, tu acha que a gente também não fez a mesma coisa? Aqui não tem, cara. A bola tá quicando na área, a gente chuta, não tem essa. Mas olha, vou te falar uma coisa. Eu tenho uma pergunta para Mariana, cara. Já está convidada, tá, Mariana, para voltar aqui mais vezes. Por favor. Muitas perguntas. Será um prazer. Por favor, são muitas perguntas, são muitas perguntas e não dá, porque a Marina já está olhando para mim assim com... O Davi já foi embora, o Márcio daqui a pouco eu fico aí você sozinho conversando. Olha, com a Mariana, se vocês quiserem esticar aí mais 1 hora, a gente fica conversando. Não, cara, o papo tá maravilhoso de verdade. A gente tem que deixar gostinho de quero mais. Vamos lá, pessoal. Pô, na boa, cada um pode fazer mais uma pergunta e a gente entra na reta final. Vamos lá, e tal. Eu tenho uma pergunta aqui, porque assim, a Mariana, você vê que ela é uma acadêmica, ela tem ali
vários títulos, mas ela também é uma empreendedora, né? Tem ali o negócio dela girando em torno aí do tratamento da medicina. E aí, uma outra coisa que hoje é polêmica, e eu queria tirar essa dúvida com você, é o uso da tecnologia para atendimento, né? A tecnologia ainda é muito limitada. Hoje a gente já tem a telemedicina, que eu acho que foi um avanço muito importante para a gente. Mas tiraram a telemedicina. Não tiraram a pública, né? Eu acho que a privada ainda pode. A gente ainda pode fazer... Mas, pô, sacanagem ter tirado. É uma sacanagem. Isso para o Rio Grande do Sul, por exemplo, onde alguns lugares ainda tem difícil acesso, isso é uma covardia até. Covardia. Sacanagem. Mas ainda existem algumas restrições, as pessoas ainda têm algum tabu, tipo, não é igual, não funciona bem a telemedicina. Isso vem evoluindo. Como é que está essa utilização da tecnologia no dia a dia da medicina? Então, graças a Deus, cada vez a gente está tendo mais, né? A gente veio aí com a cirurgia robótica, né, cara? Apesar da minha especialidade é uma especialidade cirúrgica, mas eu já não opero há bastante tempo. Às vezes, quando faço umas cesáreas aí ainda, mas assim, já estou um pouco mais longe da parte cirúrgica. Mas a robótica é inacreditável, né? Assim, você vê porque a recuperação do paciente é muito melhor, muito menos invasiva. Então, a gente tem a questão da cirurgia robótica. A gente tem a questão hoje também dos prontuários, assim, o que facilita muito a vida do médico, principalmente em termos até legais, né? Porque, por exemplo, qualquer processo, qualquer coisa que possa vir a acontecer, a nossa defesa é o nosso prontuário, né? O que a gente escreve no nosso prontuário. Por exemplo, o meu sistema de prontuário hoje capta o que o paciente fala e já escreve ele para mim. Então, isso é muito bacana. Olha, que legal. Então, isso é muito legal. Assim, claro, algumas coisas eu anoto, né? E tal, agiliza muito, assim, por exemplo, o paciente manda o exame de sangue para mim, ele já lê, já coloca, então isso facilita muito, né, a consulta, o tempo de consulta, otimiza o tempo de consulta, então... Isso é IA, né? Você está falando de inteligência artificial. Isso é IA, exatamente. Então, isso eu acho que só agrega no nosso meio hoje médico, assim, né? Mas a questão da teleconsulta é uma boa pergunta, porque, assim, depende muito da especialidade de cada médico, depende muito também, assim, do paciente em si. Então, por exemplo, às vezes, vou dar o meu exemplo porque eu sou ginecologista. Então, por exemplo, às vezes uma mulher está com uma queixa de um corrimento vaginal. Nem sempre na teleconsulta eu consigo resolver. Então, às vezes eu preciso examinar, eu preciso olhar. Não, e é estranho fazer o vídeo, né? Peraí, vamos lá. Né? Então, assim... Isso é bem estranho. Um nódulo de mama. Ela fala para mim, doutor, um nódulo de mama, quero marcar uma consulta. Aí tem que ser consulta, eu tenho que palpar, examinar, ver, pegar. Né? Então, assim, é um avanço maravilhoso, não tenha dúvida. Eu faço muita consulta online, faço muita telemedicina. Mas, desculpa, gente. A quinta série não sai de mim. Assim, você imagina a mulher na telemedicina, chega o marido olhando aquela cena. Peraí, o que está acontecendo aqui, né, cara? Acho legal que ele cria a cena inteira. O marido chegou. Pô, isso dá um susto. Imagina você chegar no quarto, tá lá sua esposa com a câmera mostrando. Cara, isso aí é pornografia pura. Imagina, né? Imagina, pois é. Então, assim, nosso próprio Conselho, né, Federal de Medicina, ele é totalmente aceito, mas obviamente que dependendo do caso, né, a gente também tem que ter um pouco de cuidado e a gente, médico, também tem que saber, olha, infelizmente, essa consulta que você está precisando, ela não tem como ser online, né? Então, tudo isso, a gente também tem que ter esse cuidado, mas óbvio que a consulta online facilitou demais para a gente. Hoje a gente pode emitir, por exemplo, receituário, receita branca, online, pedido de exame de sangue, pedido de exame de imagem online. Então, isso, facilitou muito a vida do paciente, mais do que a nossa vida do médico, mais a vida do paciente mesmo. Então, o paciente entende isso de boa hoje, não tem, não prefiro ir presencial, prefiro. Eu entendo o que você diz, que às vezes é importante, é necessário até. Necessário. O cara estaria com você, né? O paciente, a consulta online, muitas das vezes resolve o problema dele. Como ginecologista, o que está afligindo mais as mulheres hoje em dia? O que está mais... O que você está sentindo, está percebendo que mais aflige as mulheres? A infertilidade, ainda hoje eu acho que ainda é um caso, a dificuldade de engravidar, a gente tá tentando engravidar mais tarde, a gente está
preferindo primeiro, né, organizar a vida e tal, para depois pensar em ter filho. E isso ainda hoje eu acho que é uma dor da mulher. E também a menopausa, né? Eu acho que também é uma outra dor. Mas a questão da infertilidade é uma coisa muito importante, até porque nós, ginecologistas, generalistas, né, a gente precisa entender e orientar essa paciente, né? Conversar com essa paciente. Por exemplo, tem uma paciente com endometriose, né? Diagnosticou e ela tem uma condição financeira razoável, indicar congelar óvulo, né? Então, assim, tudo isso, né? A paciente, quando chega para mim aqui, que eu começo a ver, assim, 30 e pouco, né? Ainda não tem um parceiro e tal, eu já oriento, já falo, já explico, porque às vezes elas falam muito assim para mim: poxa, doutora, se alguém lá atrás tivesse me contado isso, tivesse me dito isso, que eu poderia ter dificuldade para engravidar lá depois dos 35, nos meus 40 anos, ou que a endometriose pode atrapalhar para eu engravidar, ou que o ovário policístico, que são doenças comuns na ginecologia, pudesse me atrapalhar a engravidar, e alguém tivesse me falado isso, eu teria tomado mais cuidado, eu teria congelado meus óvulos, porque hoje é uma realidade, a gente pode congelar o óvulo. Mas é caro esse procedimento ou dá para todo mundo fazer de boa? Aí, assim, tá muito mais acessível do que era uns anos atrás, mas ainda é algo caro, mas assim, tá muito mais acessível, né? Então, assim... E como é que é a garantia, né? Porque eu vejo algumas mulheres aí congelando óvulo, não, eu vou congelar óvulo porque eu já estou com 36 e tal, e aí eu acho que existe, assim, um pensamento um pouco ingênuo de que, eu vou congelar óvulo e aí na hora que eu quiser, eu vou engravidar, com 40 anos, 5, eu vou ter meu filho. Mas eu não sei se é tão fácil assim, né? Não tem essa garantia. Não tenha dúvida. Quanto mais óvulos a gente conseguir nessa mulher, melhor. Mais garantias ela vai ter. Se ela tem 15, 20 óvulos congelados, óbvio que ela tem uma chance maior do que aquela mulher que só conseguiu congelar 5. Existe um mínimo, assim, que... Ou ela pode colocar 3 e os 3 vingarem. Não tem uma geralmente, para congelar óvulo, tem que ser pelo menos 5, 6 ali, né? E alguns... Antes a gente estava até mais, assim, tinha que ser uns 10, assim. Mas como a gente está vendo que cada vez a procura da mulher é mais tardia, né? Então, nem sempre a gente consegue. Então, pelo menos ali uns 5, 6 óvulos a gente precisa ter para poder congelar, né? Tem um mínimozinho ali Esse mesmo. caso da Cláudia Raia, que engravidou com mais de 50 e tal, foi um caso à parte, atípico, né? Então... Não? Cara, eu acho polêmico, hein? Polêmico, cara. Eu acho que por mais que ela faça reposição hormonal, ela não tem mais óvulo. Nós, mulheres, nascemos com todos os nossos óvulos. A gente não produz, diferente de vocês que produzem os espermatozoides ali, né, constantemente. A gente não. A gente nasce nasce com todos os nossos óvulos que a gente vai, ao longo da vida, utilizando ali, né, ovulando e tal. E não só a quantidade de óvulo, mas a qualidade de óvulo. Então, assim, uma mulher com a idade dela, cara... Eu acho pouco provável. Eu acho mais provável que ela em algum momento tenha congelado o óvulo e aí depois fez uma fertilização, ou ela usou óvulo do lado também, que é uma possibilidade hoje em dia. Eu tenho medo das consequências, porque o primeiro filho dela deu origem a essa avalanche de Enzos pelo mundo, né? Qual o nome desse filho que vai nascer? Porque a gente vai ter provavelmente aí uma outra enxurrada aí de, sei lá, qual é o nome que ela vai dar. Enfim. Não, mas é importante. Noah, tomara que não seja Noah. Deixa o meu Noah só aqui, que agora tá virando moda já também. Tá cheio de Noah aí. Noah com H. Né? Noah com H. Noah com H. Pô, tá cheio. Mas, enfim, é legal saber disso, porque para a gente poder, até para poder as mulheres, né, quanto antes, se prepararem, né? Porque esse negócio se organizar. Se organizar, de focar no trabalho e depois querer ter filho. Exatamente. E a principal causa de infertilidade é a idade. A idade. Entendeu? É a principal causa de infertilidade hoje. A mulher vai tentar engravidar mais tarde. E aí, realmente, tem mais essas dificuldades, né? E aí, você podendo se programar, se organizar, não é garantido, mas, obviamente, é uma probabilidade muito maior do que você chegar lá com 40 e falar, ih, caramba, não tem mais óvulo. Né? A frase parece machista, mas não é. Mas o prazo de validade da mulher é menor do que o do homem. Falando isso assim, solto, né? Parece machista. O homem com 60 anos está fazendo filho aí, gente. Biologicamente é verdade essa frase, não é nem o machismo, isso é ciência. Infelizmente, é verdade, é fato. É fato, né? Quer dizer, um cara com 60 e poucos anos pode estar fazendo filho à vontade. Ele vai ser pai-avô, mas ele pode estar fazendo filho à vontade. Isso. Sim.
Isso é... Mas a qualidade também do espermatozoide não fica... Isso, também. A qualidade do espermatozoide, né? Com certeza também pode ficar aquém ali do desejado. Sim. Mas, lógico. Mas aí hoje na medicina a gente já tem essa possibilidade. Aí você trata aquele homem, você faz o espermograma primeiro, avalia a qualidade do esperma, trata aquele homem antioxidantes, né? Ou até mesmo faz uma reposição de testosterona, que tiver que ser preciso, para melhorar a qualidade daquele espermatozoide. Isso é totalmente a qualidade do óvulo você não consegue melhorar dessa forma, né? Pois é. Caraca, até nisso a ciência tende para os homens, né? Impressionante, cara. Impressionante. Porque a produção do homem é contínua, né? Então você melhora a produção e a mulher já está lá, então o óvulo envelheceu. Sorry. Olha, tem uma pesquisa que eu li no outro dia, até aqui no programa, não sei se foi nessa temporada ou na outra, que a prática do sexo com uma certa constância, ela é salutar, ao contrário do que muitas pessoas acham que não, que uma vez ou outra e tal. Quem é que acha que não? Tem essa galera aí. Pô, tem galera que está casada há mais de 10 anos, porra, é uma vez por mês ou duas. Que isso? Quem falou isso aí? Um monte. Estão dizendo, né? Eu vi aí um amigo meu. Um amigo Mas, meu. Depende. Os meus pacientes implantados aqui, devidamente com reposição hormonal, têm realmente uma atividade sexual mais intensa. Né? Então, mas é isso que eu tô falando. Você aí do outro lado da telinha, eu tô na frente, hein? Só tô te avisando. Vai fazer a consulta, espera. Eu já mandei um WhatsApp para ela aqui. A Mariana, já estou aqui conectado com ela, já estou na rede social dela. Ipanema, perto do Shopping Leblon, eu já estou tudo mapeado aqui. Deixa comigo, daqui a pouco eu estou lá. Mas, enfim. Não, mas é interessante tudo isso. É que eu tenho muita dúvida, gente. Eu não posso. Você já estourou 20 minutos o tempo. Vamos dar uma dica de livro e deixar para ela vir de novo, para a gente tirar mais dúvidas e continuar a conversa, porque bacana é o gostinho de quero mais. E eu também queria agradecer a galera que está com a gente até agora. A gente estourou o tempo. E provavelmente, que não é o caso do Davi, por exemplo, né? Que não está mais com a gente. Mas, enfim, não temos agradecimentos nenhum para o Davi. Não, nenhum agradecimento do Davi. O Davi fez um papelão hoje aqui. Ridículo. Ridículo esse negócio. Mas, enfim, agradecer a nossa audiência, né, que quem sempre nos acompanha, seja sempre muito bem-vindo. E você que está assistindo pela primeira vez, propomos análises, reflexões, sempre com muito conteúdo e bom humor. Do assunto pode ser o que for, do mais sério ao mais esquisito, a gente sempre tem conteúdo e bom humor. Mas, enfim. Gente, vamos dar uma dica de livro aqui. A gente combinou de dica de livro? Eu não sei nem se... tem um aqui. De dica de livro. Querem começar? Alguém quer começar a dica de livro? Eu quero dar uma dica de livro que não é uma dica de livro, mas é uma dica boa e relacionada a livro, que é o seguinte, meu amigo, independente do livro, leia. Ler é muito importante, adquirir conhecimento é fundamental para a sua vida, para a sua carreira, entender melhor determinada situação aí que você, às vezes, não tem um conhecimento profundo e tem suas verdades absolutas. Então, busque conhecimento. Isso é importantíssimo. Olha esse papo que a gente está tendo agora aqui com a Mariana, quanto enriquecedor, quanto importante para as nossas vidas, né? Se a gente colocar em prática muito do que a gente aprendeu aqui, que ouviu, só que você consegue comprar isso também em outros formatos, né? Adquirir isso em outros formatos. A literatura ela é fundamental aí para o conhecimento. Então, assistir podcast também, cara, buscar conhecimento, buscar cultura é fundamental para a vida de qualquer um. Muito bem. Marina, tem uma dica? Eu tenho. Gente, outubro está chegando e vai ter o lançamento do livro que eu escrevi, capítulo desse livro. Olha isso. Contra a sua marca. Contra a sua marca. Agora, em outubro, dia 3 de outubro, eu vou estar em Salvador fazendo o lançamento, lá com todos os outros autores e todo mundo. Cadê o nosso convite? O convite do M. Cadê o convite do M? Pô, a gente não foi convidado, Márcio. De repente vocês ganham um livrinho. Vou pensar. Do merecimento. Caraca! A gente precisa fazer uma reunião rapidamente, viu? Tem que reunir. É verdade. E essa vai ser a capa mesmo. É a capa do livro. Bonita capa. 4 volumes. Esse é o quarto. Então,
Quando lançar, aí eu trago aqui, falo direitinho onde vai estar vendendo e tudo. Vai valer a pena. Muito bom. Muito bem, muito bem. Diga lá, Márcio Escudeiro já falou. Nossa convidada, Mariana. Completamente louco o nosso âncora, né? Completamente louco. Tô doidão aqui. Eu troquei a cannabis, fui fumar um negócio. Valeu, hein? Acho que é melhor ficar no líquido. E até é difícil isso, porque eu gosto muito de ler, gosto mesmo, assim, muito de ler, mas tem uma autora que eu gosto muito, que chama Ayn Rand, não sei se vocês já ouviram falar. Muito. E eu gosto muito daquele livro dela, que na verdade são breves lições ali, que fala dos devaneios do coletivismo. Eu gosto dela, eu gosto dessa forma objetiva que ela lida com a vida, né? Que ela tem aquele jargão A igual a A, tipo, né? Então, assim, eu acho isso interessante, assim, a vida claro que ela traz política, ela traz outras coisas ali envolvidas, mas ela traz uma reflexão da vida, da praticidade da vida, de ser objetivo. A realidade é essa, né? Então, eu gosto muito dela, né? E é um livro leve, assim, gostoso de ler, é só uma indicação. Ela também costuma falar muito que a gente pode ignorar a realidade, mas a gente não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Então, eu acho isso bacana. Um livro dela interessante, que assim, é bem polêmico, né? Que, se eu não me engano, o nome é A Virtude do Egoísmo. O egoísmo, sim! E também dela, é um livro interessante. Gente, eu recomendo. Faz pensar. Faz pensar ainda também. Vocês fazem terapia aqui? Assim, o Márcio faz, eu faço. Marina, eu não sei se faz. Eu já fiz, agora não. Você faz, Mariana? Claro. Então, esse aqui é sensacional para quem curte terapia, do Joshua Fletcher. É como você se sente em relação a isso. Não sei se vai dar para ver aí, ó. Uau! Como você se sente em relação a isso. Gente, esse livro é muito legal. Entendeu? É tudo que você sempre risca, nunca quis saber sobre terapia. É muito legal, é uma maneira muito bacana de você saber os bastidores da terapia, de uma forma com muito humor. E nós somos exemplos aqui de que terapia não funciona, né? Gente, é muito legal. Né? Nossa. Mas aqui nesse caso é o outro Mentira, lado da mesa. Gente? É o outro lado. É o outro lado da mesa. É o outro lado da mesa. Isso é muito bacana, cara. A terapia é muito legal, assim, é importante para você até, às vezes, um papo com o terapeuta é só um desabafo mesmo, e é isso, e é bom pra caceta. Esse livro está sendo muito bem falado, cara. Pô, tá sendo muito bem falado, então eu recomendo. Eu dei uma... já recebi, comprei o livro físico, né, e tal. Mas é muito interessante. E a minha terapeuta, eu mostrei o livro para ela se interessou, já está lendo e tal. Então, assim, é um livro que dá para os dois lados, né? Legal. Todo mundo lê, porque o profissional da área e tal. E ele diz aqui, ó, que esse livro pode mudar a sua forma de pensar a saúde mental e te ajudar a entender melhor o trabalho dos terapeutas. Bem interessante, cara. Bem legal mesmo. Eu recomendo. E aí, pô, a minha terapeuta me rebateu, falou, então tá, eu vou ler esse livro, mas eu quero que você leia esse aqui, ó. Aí ela pediu para que eu leia esse aqui. O Cavaleiro... Preço da Armadura. Eu já ouvi falar, eu não li, mas eu já ouvi falar desse livro. Já ouvi falar, Pois é. Ela pediu para que eu lesse esse livro aí. Eu não li ainda. Uhum. Tem uma fila de livros para ler, mas esse é o meu homework. É homework. Ela passa uns homework. Eu vou ler, logicamente. Tu já leu o Cálice? Já leu o Cálice? Cara, eu estou esperando. O autor falou que ia mandar um exemplar para gente. Assim como a Marina falou, o autor falou também. Mas é tudo, ó. Tem historinha. A gente pode fazer um amigo oculto de livro aqui. Pois Boa. Muito bem. Gente, vamos entrando então na reta final do M de hoje. Cara, essa casa, de novo está isso. Estouradaço, muito estourado. Sem graça. Fica o convite para a Mariana voltar, então vamos começar agora com a Marina. Reta final, deixando a Mariana fechar o M de hoje no grande final, então é contigo, Marina. Mariana, eu estou me confundindo aqui. Eu quero agradecer a Mariana, achei que foi engrandecedor, né? Essa conversa foi incrível. Amei o que ela falou sobre a massa muscular, sobre ser um problema realmente de não emagrecer. Eu acho que isso é uma informação que eu não sabia, tá? Eu fiquei impactada. Inclusive, te oriento, te sugiro
a colocar isso lá no seu Instagram, fixar ele lá no primeiro post. Primeiro post. Gente, olha, maravilhoso. Então, assim, muito obrigada. Você ganhou uma cliente, uma paciente. Vou marcar minha consulta em breve. E parabéns pelo seu trabalho, porque é um trabalho realmente baseado, né, na ciência. A gente vê que você não está falando por falar, igual um monte de gente faz aí no Instagram. Então, parabéns, obrigada e volte. Claro. Muito bem, muito bem. Meu amigo Márcio Escudeiro, sem palestrar, porque você é o rei da palestrinha nesse momento, seja sucinto. E, tem reclamação, bicho. Tem reclamação. Isso eu me sinto tolhido, sabe? Minha liberdade de expressão aqui tá. Sabe? A liberdade de expressão tem tempo. Você pode se expressar, mas dentro do tempo. Com isso. Todo o programa é a mesma coisa. Assim, a gente tem uns papos maravilhosos e tem que ser interrompidos por conta de uma tirania que existe nesse programa. Chamado roteiro. O tirano chama-se roteiro. Não sou eu. É roteiro. Eu quero agradecer demais a presença da Mariana aqui. Acho que foi um negócio incrível, um papo maravilhoso. Eu tenho certeza que a galera aí do outro lado tá babando assim, nossa, que coisa espetacular, porque de fato é muita informação boa para a gente, é muita informação que serve para o nosso dia a dia, né? Não é informação que você não vai usar, se você não vai usar, você é maluco. Você tem que usar isso aí a teu favor, né? E pedir para a Mariana voltar, pelo amor de Deus, porque eu preciso perguntar mais coisas, eu não posso, entendeu? Fazer esse convite aqui, que eu espero que você responda ao vivo ainda, se você volta ou não volta, espero que volte, para que eu pegue essa listinha aqui de perguntas e consiga deixar ela pelo menos até metade, porque na outra metade o Sandro já vai querer encerrar o programa. Aí você volta a terceira vez, entendeu? E a gente vai criando esse hábito. Esse hábito. Pode ter um hábito de ter de mês sim, mês não aqui, ó. Não, pode ser legal. Não é? É muito assunto, cara. Tô falando muito também. É muito assunto, eu não consegui falar metade. A Marina não deixou, ela já me riu logo no início também. Não dá, eu tô aqui querendo falar pra caraca, mas não dá, é muita coisa. É sério, é muita coisa mesmo. Eu tenho trocentas perguntas que eu não consegui fazer, mas agora também vai ficar para a próxima vez. A gente está indo para 1h50 de programa. Pô, passou muito rápido. É muito rápido, 1h50. É um dos maiores Emmys em 5 temporadas. É porque é muita coisa, realmente é muita coisa. E eu também queria agradecer a sua presença, Mariana. Seja sempre muito bem-vinda ao Emmy. Você está mega convidada para participar várias vezes, não é a segunda, né? A terceira, várias vezes você participar. A gente realmente, vai ser muito legal ter você aqui, ó, sempre para trocar uma ideia. A audiência deve estar adorando e a gente vai ver isso muito em breve agora. A gente sempre tem a audiência não só daqui do canal, mas a audiência das redes sociais. Das redes sociais, o pessoal conhece a gente, o pessoal que dá um feedback para a gente. É muito legal. Então, muito bacana tê-la conosco. Venha muitas vezes e agora você encerra o Emmy da maneira que você quiser, do jeito que você quiser, porque agora está contigo. Uau, é uma honra imensa, muito obrigada mesmo, foi um imenso prazer, realmente é muita coisa para falar, a gente ainda pode esticar bastante esse assunto, claro que eu estarei aqui de volta, vai ser um prazer enorme, vai ser uma felicidade muito grande poder estar aqui dando informação, né, e isso é muito bom, muito gostoso do meu trabalho, assim, uma das coisas que eu mais gosto, é quase que uma missão de vida, né? Não só cuidar dos meus pacientes, mas trazer informação para a população, que eu acho isso muito importante também, né? Então, já que eu estou aqui um pouco com esse papel também de trazer informação, trazer educação em saúde, é muito importante, então, a gente voltar ao assunto do início que a gente começou, de que a gente não pode nunca, né, endemonizar uma substância e nem endeusar uma substância, né? Tudo tem a sua indicação, tudo tem o seu momento, tudo pode sim ter os seus riscos, mas quando bem acompanhado, quando bem indicado, a gente não tem nenhum problema em trabalhar com hormônio, em falar de hormônio, em tratar hormônio e também em tratar a obesidade, o emagrecimento, seja esse emagrecimento de 2, 3 quilos e seja um emagrecimento de 20, 30, 50 quilos, né? Então, eu acho que se eu puder passar isso para vocês, então, assim, desconfie daquelas pessoas, né, que ficam
falando muito, nunca, sempre, isso é horrível, não pode, não deve, né? Então, assim, é difícil, a gente não pode falar isso, né? Sobre uma substância, seja ela qual for, que é tão importante para a saúde das pessoas, que é tão importante para melhorar a qualidade de vida, seja hormônio, seja Ozempic, seja dipirona, né? Então, eu acho que a gente não pode, né, falar dessa forma como se fosse algo muito, muito simples, né? E é isso, sabe? Só se eu puder trazer esse recado, eu já fico feliz. Maravilhoso. Muito bem. Eu queria só... Desculpa, Sandra, eu sei que você tem o roteiro para cumprir, mas é importante eu falar isso. Como esse final de programa ficou melhor sem a participação do Davi. A gente podia repensar esse final, deixar o Davi sempre fora. Vamos encerrar no M de hoje, porque depois eu quero conversar com a doutora Mariana, porque eu vou pular lá no consultório dela. Estou querendo saber mais assuntos em off, negócio de repórter. Estou com 95 quilos, eu estava casado com 115. Tem a dieta da separação, não sei se tu conhece. Separou, fica magrinho, porque volta para a pista, aí fica rapidamente magrinho. Impressionante essa dieta. Essa dieta ela não... Só participando, entendeu? Não dá para... Complicado. Obrigadão mesmo pela sua presença, Mariana. Obrigado mesmo. Obrigado você do outro lado da telinha. Estamos toda quinta e sexta-feira aqui no canal M no YouTube. Tamo junto, pessoal. Até a próxima. Muito bom. Valeu.